Fala rapaziada, começando o nono episódio aqui do Futebol ao Quadrado. Hoje de uma maneira diferente aqui, estamos trazendo uma tier list para dar uma animada nesse comecinho de temporada do futebol brasileiro. Estamos aqui com quase o elenco original. No último episódio o Rosendo reclamou que o Vidal tinha tirado férias. E hoje quem sumiu foi o Rosendo, né? Então, estamos aqui com Vinícius Vidal e Mauro do elenco original. E a gente trouxe outro, cara, outro reforço do basquete ao quadrado de novo. Semana passada foi o Cauê, dessa semana é o Edu, lá do Live Basketball. Então, se apresenta primeiro aí, Edu, que o povo não tá tão habituado aqui com você. Opa, fala rapaziada. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, viu? Eu sei que eu não sou o Rosendo, mas quase, eu sou quase o Rosendo, então dá pra quebrar um galho legal aqui. E é isso, assim, a gente é basicamente primo, né? Podemos dizer assim, porque a gente é lá do Live Basketball BR do Basquete ao Quadrado, então todos os sábados às 11 da manhã a gente tá lá ao vivo para falar da pauta mais quente da semana, e assim, Vidal já participou lá também, uma galera do Futebol ao Quadrado já participou, mas enfim, muito feliz de estar aqui nesse formato. Eu participei no formato de podcast, né, no primeiro episódio, e agora Ah, é nesse formato é a verdade. primeira vez, então muito feliz de estar aqui com os senhores. Então, se apresentado já Mauro Castro também, se quiser se apresentar, já, Ah, apesar gente, que tá aqui faz pô, tempo já, né? eu Nem, sou nem sei se figurinha precisa. repetida. Aquela que tu abre no álbum da Panini, pacotinho da Panini, sempre vem eu. Então, tamo aí, gente. Também mais uma vez. Hoje é podcast técnico. Misericórdia, eu tô com medo de que vai ser. É, eu tô com um pouquinho de medo também, mas enfim. Vamos pro Vinícius Vidal e ver o que ele tem para falar. Então, só se apresenta aí. Cara, as pessoas são desonestas, né? Com a gente. Não pode nem tirar uma pequena férias aí, né? Que os caras já vêm e massacram você de uma maneira covarde, né? Mas estamos de volta aí, né, cara? Sempre aqui, Praiano, trabalhando demais. Praiano Vinícius Vidal. Homem que foi à praia, volta da praia, agora tá aí. As pessoas só veem as pingas que eu bebo, cara. Os tombos que eu levo, ninguém vê. E eu não consegui nem falar pra você ver como tá o nível. Tá bebendo pra caralho Não mesmo. tá legal não, cara. Não tá legal bebendo não. pra caralho mesmo. Tá bebendo até agora. Falar. Estamos aqui para falar mal mais uma vez, né, cara? Que é pagos para falar mal. É o que a gente mais gosta, né? Quem não gosta é maluco. Então vou explicar um pouco aqui para rapaziada como que vai funcionar. A tier list não tem muito que eu também explicar, não é algo muito complicado. Só que a gente tem umas tier lists aí diferentes. Ali no começo, com os técnicos os melhores, a gente colocou excepcionais, que o máximo é 3. Então não vão ser todos que são excepcionais, porque vocês sabem que não são todos excepcionais. Então, né? Meio autoexplicativo. Em segunda colocação, a gente colocou bons nomes, que são aqueles que são bons, mas talvez ainda precisem ter algo a mais para ser aquele excepcional de um técnico do futebol brasileiro. A terceira é dá para o gasto, que já começa a ficar meio lá pro canto. Aí vem o mais ou menos, que é aquele que tá ali só, tipo, Tá pra buraco, Eduardo né? Barroca, com todo respeito, nem spoiler aí. Não. E tem o limbo ali, né? Que é o Perninha, né? Que foi a sugestão do meu amigo Mauro Castro de colocar esse nome aí. E também homenagem a um técnico que está aí no meio. Mas também é máximo 3 para a gente também não banalizar isso aqui e chamar todo mundo de Perninha dos técnicos que são meio ruinzinhos aí da nossa nação, né? Então acho que dá pra gente começar. E o primeiro ali, o Edu me deu essa sugestão no começo. E vamos deixar lá para o meio, que é um assunto um pouquinho mais complicado de trazer, e a gente traz lá mais para o meio. Vamos começar lá na Bahia, começar em Salvador, vamos começar com o Rogério Ceni. Queria saber de vocês aonde que o Ceni entra nessa brincadeira aí. O Mascanuto, né? Cara, eu vou até já começar daqui, cara. Rogério Ceni, o trabalho dele no Bahia, com início assim, início irretocável, né? Mas do meio pro fim, começou a dar uma cansadinha, né, cara? O trabalho do Ceni no Bahia, né? Acho que Ceni é um técnico interessante, um técnico que eu gosto, né, particularmente. Sei que não é todo mundo que gosta dos trabalhos do Ceni. Eu acho que ele passou aquela fase inicial, né, de muita desconfiança, logo quando ele primeiro trabalho dele no São Paulo, depois Cruzeiro, Flamengo, etc, enfim.
e Fortaleza e agora o Bahia. Mas eu gosto bastante, né, do estilo de jogo do Rogério. Eu acho um técnico que tem coisas legais para oferecer. No Bahia, adaptou o esquema de jogo às peças que ele tinha, né? O Rogério Ceni nunca foi esse cara de usar um losango no meio-campo, de encorpar bastante o meio-campo. Ele sempre começou sendo um cara mais de 3 zagueiros e tal, né, no início da carreira. E eu acho que é um cara interessante, um cara que eu gosto, né? Quero saber o que o Edu e o que o Terno acham, mas já adianto que para mim é do dar pro gasto para cima, cara. Não brigo pro Rogério Ceni tá nos bons nomes ali. Eu acho que eu posso ir em sequência, mas eu particularmente ficaria justamente no setor que você tá pensando, entre bons nomes e dar pro gasto, porque, cara, é um cara que até foi perguntado pro o Marcos Braz recentemente qual foi o grande arrependimento que ele teve na gestão dele como diretor do Flamengo, e ele diz, né, que o grande arrependimento dele era ter mandado o Rogério embora naquela altura do campeonato, né? Então é um cara que fez falta em algum momento do Flamengo, né, até o Dorival assumir e realmente deslanchar o time, mas ele sempre agrega coisas muito positivas para os times que ele treina, não seja ou com resultados ou até mesmo com a montagem de elenco. O Rogério é um cara tem uma visão muito interessante nessa montagem de elenco. O time do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, passa, na minha opinião, única e exclusivamente por conta da visão do Rogério de montagem de elenco, mesmo com uma restrição orçamentária na época bem considerável. E até no próprio Bahia, né? O Bahia, e aqui eu vou fazer um papel de advogado do diabo, talvez, o Bahia ele sofre no final da temporada passada, muito porque o elenco do Bahia era muito curto, né? Então, quando o time titular cai um pouco de rendimento, era um time com muita dificuldade de ter peça de reposição ali. Então, particularmente, eu ainda vou dar essa colher de chá para o Rogério, que salvou o Bahia do rebaixamento, que foi a função que lhe foi atribuída na temporada de 23. Então eu colocaria como um bom nome, viu? Comecei a falar, pensar o que eu penso, se seria um dar pro gasto ou um bom nome, mas acho que nesse momento eu colocaria como um bom nome. A depender dos outros, talvez a gente desça aí, mas é o que eu colocaria pelo menos. Eu acho o Ceni um técnico bem regular. E no futebol brasileiro é difícil você ter nomes, pelo menos para técnicos, que são regulares, sabe? A gente vai ver aqui alguns nomes na lista, e geralmente quem é regular nessa lista está acima do dá pro gasto. Então, eu colocaria o Ceni como um bom nome. O único problema do Ceni foi o que o próprio Vidal falou, sabe? O final dele ali no ano com o Bahia foi bem ruim. Né? Teve uma sequência ali de 4, 5 derrotas seguidas, se não me engano. E, no momento que o Bahia estava brigando para Libertadores e tal, e deixou o time meio cabreiro em relação a essa disputa. Mas é o que o Edu também falou, cara. O time era curto, ele é um cara curto. Acho que era o segundo ano de projeto do City no Bahia. Uhum. Então, não havia nem tempo do próprio City injetar dinheiro no Bahia e de ter um elenco, né? Agora você vê as contratações de Bahia esse ano, né? Você vê que eles trouxeram, por exemplo, o William José, que eu acho que é um nome que vai ser bem falado lá na Bahia. E, assim, eu acho que ele vem se reforçando bem, justamente porque o Ceni também tem essa visão de futebol, igual o Edu falou. Então, no final de contas, né? Misturei as duas opiniões. Bons nomes. O resultado é o mesmo, né? Não, eu acho que termina no bons nomes pelo contexto que o Rogério está inserido. Eu acho que, para mim, o Rogério é um técnico que está em constante evolução há muito tempo já. Sim. Desde que nem o Edu citou ali do Flamengo, naquela época ele já via evolução, apesar que o Flamengo a pressão é absurdamente maior que no Bahia. Mas você ia vendo uma evolução, foi cortada aquela parte de evolução pela demissão dele, e você ia vendo, mesmo no São Paulo, que foi para a final da Sul-Americana, você ia vendo um time diferente, todo o elenco do Rogério parece que é um time diferente, e você vai vendo como ele vai, acho que ele evolui cada vez mais, e no Bahia ele tende a evoluir mais ainda por conta de todo o projeto que envolve o Bahia. Então, para mim, ele é bom nome por todo esse contexto que ele está inserido. E a gente não mencionou nem o grande trabalho dele, né? Que é o trabalho no Fortaleza, lá em 2018. No Fortaleza, sim. E o Fortaleza, também depois de muitos anos nascer. Tem mais esse. Trazer o Fortaleza para a Série A foi Eu acho espetacular. que ele encaixa com o projeto do Bahia. É basicamente isso. Ele é um nome
que tem tudo a evoluir. O Bahia é um time que tem tudo a evoluir com o tempo, né? Com a gestão financeira. Acho que você usou a palavra certa. Ele é constante. Ele é um técnico muito assertivo, né? Talvez ele não é um técnico excepcional, né? Mas ele é um técnico bem constante. Então, não tenho dúvida que o Bahia acertou legal em dar continuidade ao trabalho do Rogério. Sim. Então vou colocar ele no bons nomes aqui, gente, definido. Rogerão. Tô vendo a cara do outro cidadão ali agora. Agora entra um ponto aqui que a gente tem que explicar para a nação, né? O próximo técnico, que, assim, na pesquisa, quando eu fui fazer a tier list, eu fui pesquisar o nome de todos os técnicos no atual momento. A gente tá gravando dia 18 de janeiro, 19 de janeiro. E no dia 19 de janeiro de 2024, Botafogo ainda está sem técnico. E o maior nome veiculado ao Botafogo, por enquanto, é um cidadão que se chama Vasco. Só Assim, tem essa explicação. É não Vasco é nem- Matos e ele não é nem treina o o Vasco Santa Seabra, Clara de né? Portugal. E não é nem o Vasco Seabra, que é o mais conhecido dos Vascos, É. né? Técnicos, é o Vasco Seabra. Que eu também não teria nada a falar do Vasco Seabra, Vasco porque eu Matos. nunca vi o Vasco Seabra. Eu Tem pensei, vou deixar o Botafogo sem? Não. Então, mas assim, por mim, como ele nem tá no bolo, como a gente não sabe nada, com todo respeito também, né? Vai que ele assiste isso aqui, mas eu não sei nada do Vasco Matos. Eu deixaria ele sem nenhum. Tipo, no limbo ali. Dimensão, né? Ele, Só dimensão. menção. Porque, cara, a gente Justo. não tem muito do que falar. Ele é só um nome veiculado. Eu só não quis deixar sem porque o Botafogo não tem como colocar o Arthur Jorge, né? Porque ele já tá de mala pronta para o Qatar, né? Eduardo Jorge Já está no fora. Qatar. Já está no Qatar. É. Acho que dá para pular direto pro Léo Condé, que acho que já dá para falar um pouquinho mais também do Léo Condé do que do saudoso Vasco Matos, né? Do Porque Santa Clara de Portugal. a gente não tem a visão do Vasco Matos no Brasileirão. A gente vai ter a visão dele no Então, Santa Clara. na Santa segunda Clara, ele divisão também. de Portugal, né? No Santa Clara tem 36 vitórias em 61 jogos. Puxei aqui agora, no SofaScore. Mas. E aí? E aí, né? Isso vai converter em quantas vitórias no Brasileirão? Vamos ter que entrevistar o organizado do Santa Clara, né? Pra saber bem certo. Porque. Que também deve ser gigante. Né? Deve ser o tamanho de São Paulo. De tanta gente que deve torcer pro Santa Clara, com todo respeito também. Mas acho que vamos partir direto pro Léo Condé, né? Que técnico vindo aí da Série B, subiu com o Ceará no ano de 2024. O Ceará foi quarta colocação? Quarta colocação. Cara, que foi uma bagunça, né? Aquela final de Série B. Foi quarta colocação, eles pegaram a vaga do Novo Horizontino. E o Léo Condé fez um bom trabalho para subir o Ceará. Eu como assíduo, né, que estava acompanhando um pouquinho também, não estava acompanhando tanto assim a Série B, eu não cotava o Sport, o Ceará como alguém que fosse subir. Porque, para mim, o Sport tinha dado uma arrancada excepcional ali no final, com o Lucas Lima virando Pelé, mas o Ceará era sempre aquele que ia ficar ali no quinto para mim, tipo. E no final, o Novo Horizontino conseguiu fazer a façanha de ficar 2 vezes seguida em quinto lugar, né? Mas eu acho que o Léo Condé é um dá pro Mostarda gasto. fez é inacreditável mesmo. Eu acho que o Léo Condé é um dá pro gasto, pela situação que tá o Ceará. Eu acho que se o Ceará demite o Léo Condé hoje em dia, acho que não encontra ninguém melhor. Essa que é a verdade. Não. Então É um cara que vem de um trabalho interessante no próprio clube, né? Cara, o Léo Condé é muito difícil, porque ele é um técnico com pedigree de Série B. A gente tá falando de um técnico que é o famoso técnico sobe e desce da Série B, né? O cara sobe o time da B para A, aí ele é demitido, ou ele sai, ele pega o time da B, faz um trabalho mais ou menos ali, sobe de novo. E fica nessa. Ele o Léo Condé, o último trabalho dele antes do... puxar aqui na Série A, acho que foi no Vitória o último trabalho dele. O último trabalho dele foi, se eu não me engano, foi subir com o Vitória. Ele começa o Campeonato Brasileiro com o Vitória logo demite ele, traz o Carpini. Foi o melhor escolha do Vitória, né? Foi a melhor escolha do Vitória. O do ano do Vitória, completamente. O Vitória então, pra mim, é aquele... Vai daí. Léo Condé é mais ou menos. Tipo assim, é o dar pro gasto pro Ceará. Mas se você for botar no bolo geral, talvez é mais ou menos. Ele é mais ou menos. Pode chegar até o Perninha, tá?
Caralho. Eu não acho que ele esteja. Eu não acho que ele esteja entre os perninhas, talvez. Entre os perninhas tem que haver estudo, né? Sei, no final a gente Mas ainda vai definir o que seria o perninho, né? Que pra mim tem um aqui que é perninha certo. A gente vai chegar lá no perninho. Eu daria tem um que eu uma tô olhando aqui sugestão. também. A gente joga ele no mais ou menos e a gente, no futuro próximo aí, né, a gente vê se ele entra no perninha, qual que vai ser a discussão, ou a gente deixa ele na geladeira já para discutir se ele é perninha ou não. Não sei o que vocês acham. Eu tô com vocês, Por mim, tô sim. com vocês mais Por ou mim, menos. sim. Por mim, Acho sim, que é mais ou menos. Dá pra ir por mais ou menos. Vamos jogar Eu no mais tava ou até menos. vendo, cara. Eu tava até vendo ele no Ceará. O foda dele no Ceará foi o final. Ele teve, em 7 jogos, 6 vitórias no final. Só que Sim, se você O tirar Ceará isso, teve uma arrancada muito boa. se você tirar isso em conta, eram 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Antes. É um trabalho horroroso. Só que, graças ao final, passou a ser um trabalho bom o suficiente para subir, né? Fechando mais ou menos e dá pra partir pro próximo, né? Acho que o Léo Condé acho que vai se desenhar aí mais pro meio do programa, onde que ele vai terminar bem certo, né? Depois a gente acha o Então, esquema tático dele. acho que vamos partir pro Ramon Dias, que é um técnico que dá para falar um tempinho legal. Só que a gente tem que levar em consideração também todo o contexto que se envolveu o Ramon Dias, né? Tanto o primeiro semestre de 2024, tanto o segundo semestre. Porque ele estava nos dois períodos do Corinthians, vocês sabem como que ficou, né? Ele estava no Eu primeiro acho que período não do foi Vasco também. eu acho que não foi total, assim, tipo, posso estar falando merda. Não foi total responsabilidade dele arrancar do Corinthians. Eu acho que mais os reforços do que ele ajudaram o Corinthians a recuperar o futebol. Né? Tem jeito, né? Enfim, Eu tô esperando eu acho que Eu tava esperando você falar. Cara, o Ramon, ele é um case interessante, porque ele chega no Corinthians, os primeiros 2 jogos ele arranca 2 vitórias assim, que parecia que ia, sabe? O início de ano do Corinthians é tenebroso com o Mano Menezes, é assim, assustador, a nível de que existia um risco do Corinthians cair no Paulista, ser rebaixado no Campeonato Paulista. O Corinthians ganha o primeiro jogo contra o Guarani e perde 5 seguidas, né? Simplesmente com derrotas como, sei lá, São Bernardo e perdeu por 3-1 pro Novo Horizontino em casa com um cara que não fazia gol, tinha 2 anos. E ele foi e fez 2 gols no jogo, né? No nível, assim, absurdo, abissal, de ruim. Veio o Antônio Oliveira depois e as coisas melhoram, mas não num nível decente, né? As coisas melhoram em comparação a cair no Paulista. Né? Então, assim... E a campanha do Corinthians com o Antônio Oliveira é tenebrosa. O Ramon Dias, ele chega e ele muda, o time melhora com o Ramon. Ramon Dias, assim, se tivesse o Antônio Oliveira aqui, com certeza o Ramon Dias teria que estar acima do Antônio Oliveira, porque o time melhora com o Ramon Dias. O Ramon Dias, vindo de um trabalho no Vasco, que posso estar falando porcaria, mas um trabalho assim que foi interessante em 23, um trabalho que salva o ano do Vasco completamente, assim, um ano que parecia perdido. E em 24, um trabalho não tão legal, né? Um trabalho que tem aí uma mancha, com uma derrota assim, acachapante para o Flamengo, né? Não, a do Flamengo foi... Ali já era o Boina. Já era o Boina? Ah, então isso muda tudo, né? Isso muda tudo, né? O Vasco uma 4-1, né? Foi Vasco Criciúma 4-0 Criciúma. Isso. Mas não, mesmo assim, acho que não era um trabalho que saltava os olhos mais, né? Claro, o elenco do Vasco também, a gente sabe, não é o melhor do mundo, né? Não ia chegar ganhando mesmo. Era um elenco novo, né? Os caras precisando se adaptar e etc. Mas o trabalho do Ramon, aí vamos falar de segundo semestre, trabalho bem interessante, cara. Eu acho que o Léo tá certo quando ele fala que os reforços pesam mais no desempenho nessas... Cara, o Corinthians está com 9 vitórias, terminou o brasileiro com 9 vitórias seguidas. É a maior sequência de vitórias da história do campeonato. Assim, empatado, se eu não me engano, com o Botafogo de 23, que perdeu o título. Cara, é assim, fenomenal.
Porém, acho que isso passa muito mais por uma chegada assim de um. Cara, chegaram muitos caras no Corinthians. Chega Carrilho, chega Thales, chega Memphis, que assim, sem palavras. Chega André Ramalho, que muda o panorama da defesa do Corinthians. O Ramon tem algumas responsabilidades na recuperação de alguns caras, e isso a gente não pode tirar dele. Ele foi lá, buscou o Matheus Bidu, que era um nome que estava esquecido no elenco do Corinthians, e transforma o Matheus Bidu num baita lateral, assim. Final de ano do Bidu é excepcional. Ele recupera o futebol do Mateuzinho, tira a vaga do Fagner, que era uma coisa que assim era muito difícil de acontecer no Corinthians. Tinha que ter muito culhão para tirar a vaga do Fagner, que assim foi lateral do Corinthians titular por 10 anos. Ele foi lateral direito titular do Corinthians. Então, eu acho que o Ramon Dias, ele é um caso parecido com o Rogério, mas talvez mais para dar para o gasto, sabe? Eu acho que se a gente considerar a fase, o Ramon Dias estaria no excepcional, né? Como diria meu amigo, né? Meu parceiro VSR, é momento ou história. Se fosse o momento, fosse a fase, o Ramon Dias estaria no excepcional, mas eu não acho que ele seja esse cara, sabe? Eu acho que ele é um bom técnico para o Corinthians, ele sabe imprimir um estilo de jogo que combina muito com esses caras, né? Esse losango dele é muito, combina muito e fita muito com os caras, com caras que funcionam bem com dupla de ataque, né? O Memphis, o Yuri, o Garro nessa ponta do losango. É muito interessante ver o Corinthians jogar assim. Mas eu acho que ele tá ali entre o dar pro gasto e o bom nome, né? Quero saber o que vocês acham. Cara, falei pouco, graças a Deus. eu vou defender o Ramon aqui, tá? E pra mim ele é um bom nome por algumas razões. A primeira delas é, ele conseguiu extrair tudo do Vasco ano passado, com aquela coisa de inovar barrar, ele conseguiu trazer uma questão enérgica ali para um time que era muito limitado, né? E que por mais que tenha tido reforços no meio do ano passado que foram fundamentais para isso, a gente tem que lembrar que o primeiro turno do Vasco é um primeiro turno muito abaixo, e que por isso que o Vasco passou sufoco até a última rodada para não cair. Então acho que isso conta muito. E ele, para mim, no Vasco, ele acaba sendo vítima em 24 de um elenco que foi muito mal montado pelo Alexandre Matos, né? Aliás, um dos 3 elencos muito mal montados, o Alexandre Matos, em 2024. É um recorde. É um recorde, cara. É impressionante. E ele acaba saindo e tudo mais, né? Quando ele era muito cara da questão enérgica, teve uma hora que só não tinha mais como você conseguir motivar os caras, acabou saindo, na minha opinião, acertadamente. E, cara, no Corinthians, ele também pega um time extremamente desorganizado, extremamente mal montado, em processo de reconstrução, mas a temporada já é em andamento, e é muito difícil você fazer esses ajustes com o trem andando. E quando o Corinthians tem finalmente um elenco capaz de competir, ele entrega coisas extraordinárias, né? Claro que, o Vidal falou muito bem, pela fase ele seria um dos excepcionais, mas a gente sabe que, enfim, tem uma questão que às vezes implica contra, até quando o Corinthians vai eliminado para o Racing, é muito na conta do Ramon Dias, das substituições que ele faz no segundo tempo, matam o time, mas, cara, quando deram um elenco capaz de entregar o futebol competitivo para o Ramon Dias, ele entregou. Então eu não vejo como não colocá-lo em bom nome. Então, pelo que eu vi no Vasco, na parte boa, em 23, e pelo que eu vi no Corinthians no final do ano passado, para mim ele é bom nome. Para mim, acho que ele é muito mais bom nome do que dá pro gasto, com toda certeza. Eu já falei bastante de Ramon Dias nesse podcast, pelo menos eu tenho essa impressão na minha cabeça de ter falado bastante. Não sei se falei, agora eu tô pensando, acho que não. Se não falou, tá falando agora. Tá falando. Eu sinto que o Ramon ele tem 3 fases, pelo menos no brasileiro, sabe? É meio óbvio isso, mas são 3 fases bem distintas. A fase dele no Corinthians ele parece estar no ápice dele no brasileiro. Isso tirando o fato de que o Corinthians tem o melhor elenco, coisa que o Vasco não conseguiu, né? Por muita culpa da 7-7 do Alexandre Matos, porque torrou muito dinheiro no jogador ruim, né? Mas assim, o Ramon é um técnico, como posso dizer, ele é meio teimoso. E isso é no bom e no ruim dos sentidos. Ele é teimoso no sentido bom do cara querer extrair o melhor do jogador, mesmo ele sendo ruim. Em algum momento ele vai trazer uma coisa boa pro time, beleza. Ele fazia isso com o Zé Gabriel no Vasco. O Zé Gabriel era terrível. Em alguns momentos o Zé Gabriel virava jogador bom com ele. E você, caralho, como é que pode isso? O cara é horroroso.
Galdames também, virava um bom jogador de vez em quando, algumas partidas ali e aqui. Só que ele é teimoso justamente por causa disso também. Ele mantém os caras ruins no time e é isso, sabe? Pô, ele tem tanta confiança no cara que ele acaba deixando ele ali mesmo. Foda-se, ele prefere mais o ostracismo. Mas eu vejo ele no Corinthians diferente em relação a isso, porque ele já chega no Corinthians chegando o Fagner, igual o Vidal falou, e o mais fácil dos caminhos seria você deixar o Fagner ali e acabou, né? Coloca o Mateuzinho, que estava sendo criticado pela torcida antes também, que eu lembro bem, a torcida do Sim, Corinthians má fase, o Mateuzinho, má fase. criticando bastante o Mateuzinho e banca o Mateuzinho, sabe? Ele é teimoso nesse sentido também. E isso é bom. Só que ele também é paneleiro, e aí o medo também é da panela. Né? Isso no Vasco ele foi bastante paneleiro com a questão dos sul-americanos, né? Dizem que uma das coisas que tirou, né, o elenco do Vasco da mão do Ramon foi ele falar de um jeito com os sul-americanos, né, que eu digo os argentinos, os chilenos, e falar de outro jeito com os brasileiros, sabe? E isso meio que distraiu um pouco a percepção do Ramon no Vasco. Enfim, tudo isso para falar que ele é um bom nome do projeto do Corinthians hoje. Ele era um bom nome para o projeto do Vasco, só que se perdeu no meio do caminho por muita culpa do próprio Vasco e da própria 777, que foi terrível, e do Alexandre Matos. E no Corinthians que tem o glitch do dinheiro infinito, né? Não paga ninguém, mas contrata. Eu acho aí que é bom, né? Eu acho que ele é bom nome. Eu acho que ele é bom nome. Eu vou concordar, acho que com a maioria, na situação que... Claro, eu falei da composição que veio para o Corinthians, né? Todos os reforços que veio, mas não adianta também jogar um empilhado de reforço e não ter alguém que consiga comandar, né? Então, eu acho que o Ramon consegue bem orquestrar esse time do Corinthians aí, que se caminha para ser um bom time competitivo esse ano, né? Eu acho que vai ser, sei lá, como que vai se desempenhar esse time no meio do ano, mas eu vou colocar ele aqui nos bons nomes, então, e podemos partir para o próximo, que é... Eu gosto nada, mas eu acho que dá para falar um pouquinho aqui de Fernando Diniz, né? Cruzeirão Uma da Massa. categoria para ele, né? Eu acho que deveria ter, cara. Eu acho que, por mim, ele ficava no lado do Vasco Matos. Não por conta do Vasco Matos, não tenho nada contra, porque o Diniz eu tenho. Mas, cara, é que eu não consigo descrever, cara. Porque Cara, a gente a já falou amostragem tanto, do Diniz. a gente já falou tanto do Cruzeiro aqui, todas as situações, né? A gente já falou de contratação, Gabigol, Dudu e cacete. Só que a gente não chegou em quem comanda, né? E não é o Chegou, né? Pedrinho, e não é o Pedrinho Supermercados BH, né? É o Diniz, né? Que foi bancado pelo Pedrinho, que estava demitido e voltou da Muito demissão. foda, né? Ele voltou da demissão depois de fazer a entrevista falando que estava demitido. Depois de fazer a entrevista, falando que estava demitido, Falou, pô, praticamente. gente, fui demitido, mas me falaram que eu não fui demitido. Ué, Pra dizer que eu não falei das flores. Né? aí o Pedrinho, Cara, e não, assim, tá demitido não, pai. acho que não adianta perder muito tempo no Diniz, cara. Porque o Diniz, pra mim, acho que dá pra pegar o que aconteceu do ano passado, cara. Ele chega no Cruzeiro na semifinal. Ele tava, acho que na semifinal, quartas de final da Sul-Americana, consegue levar o time pra final e perde pro Racing. E, cara, o problema do Diniz é que o ano passado dele em Campeonato Brasileiro foi terrível nos dois times que ele passou. Acho que no Fluminense e no Cruzeiro ele conseguiu ganhar no máximo, assim, eu não lembro o número certo. Posso estar errando, mas acho que se passou de 5 vitórias Vou dos trazer a dois informação times pra você. juntos, foi muito. Tipo, o cara não conseguia Mas o ganhar de Diniz jeito nenhum, é cara. tenebrosa, né? E ele tinha dois times bons. O time do Fluminense talvez não seja tão bom, né? Era um time bem cansado já. Mas ele tinha dois times que a gente não cotava para brigar por aquilo, né? Como o Fluminense foi, e ele chega no Cruzeiro meio desacreditado mesmo, e com toda razão, né? Ninguém acreditava em nada ali no Diniz do Cruzeiro, porque era um futebol diferente que estava sendo apresentado no Cruzeiro e todo o projeto de SAF, e 1 milhão de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e do nada jogam o Diniz ali. Eu acho um pouquinho esquisito, e para mim o Diniz é mais ou menos. Eu não vou colocar ele no perninha, porque vai ser, tipo, acho que por puro clubismo e raiva,
mas eu acho que é mais ou menos. Eu acho que Diniz é tópico sensível aqui nessa discussão, porque a gente vai falar de momento ou história. Momento e história. Aí Acho você que os fez dois. a pergunta. Entendeu? O momento O Diniz de merece os dois. O momento do Diniz é, como ele é psicólogo, né? É um momento dele se olhar no espelho e se perguntar: o que eu estou fazendo de errado? É bom que a consulta é gratuita, né, cara? O paizão. É só ler o livro, né? Estatística, tá? A estatística do SofaScore não me ajuda muito, porque puxa a época inteira dele no Fluminense, né? Só que, se eu não me engano, ele venceu um jogo no Fluminense pelo Brasileirão e venceu 3 jogos no Cruzeiro contando a Sul-Americana. Então acertei, né? Não passou assim, de 5. Então, Não assim, passou de 5 o número de vitória em um ano. eu lembro da vitória dele. ano. Eu lembro da vitória do Fluminense contra o Vasco no primeiro turno. Vasco de Ramon Dias, que acabou de ser citado. Né? A única vitória do Fluminense no primeiro turno foi contra o Vasco. Né? Lembro disso, muito bem. E o Diniz, cara, pelo amor de Deus, isso vem de tudo, tá? Vem do esquema de elenco dele, montagem de elenco dele, que é terrível, esquema tático dele, horroroso, montagem de elenco dele baseada em idoso. Você vê isso no Cruzeiro, vê isso no Fluminense. Né? No Cruzeiro, ele trouxe Marcelo idoso. Não, experientes. Marcelo idoso foi campeão da Libertadores, beleza? Abra as mãos da Libertadores. O problema foi o resto, né? Se você tirar aquela noite da Libertadores, o resto foi terrível. Marcelo no Fluminense. Foi patético. Aí você vê a contratação do lateral Marquinhos, que não é idoso, mas é horroroso, né? Ruim. O lateral ponta, atacante do Arsenal. Ruim, né? Ruim não tem posição. Lateral, o cara é ruim, ele tem 8 atacante, né? Lateral, você vê, atacante. Já deu para mostrar. O cara bancando o Felipe Melo no time, Pitbull, sabe? E só contratando velho, Douglas Costa, pelo amor de Deus. Renato agora você vê no Cruzeiro, o Fagner, acabou de ser escanteado do Corinthians, acabou de citar o Fagner aqui escanteado. Os caras vão lá e trazem o Fagner. Aí, porra, Dudu, pós-lesão, Gabigol, falecido. É um negócio que me assusta. Impressionante. Colocaria ele mais ou menos. Com outro passageiro da agonia, que é o Alexandre Matos, né, cara? Meu Deus, que dupla, né? Passageiro da agonia. Passageiro da agonia. É assim, é uma dupla do barulho, né, cara? Os caras vêm pra atormentar o torcedor cruzeirense, né? Quem juntou seu cara, eu vou falar uma coisa e eu vou falar com uma segurança, assim, absoluta. Desses técnicos que estão aí, tirando talvez o Vasco Matos e o carinha que a gente vai falar mais tarde, o Diniz tem o pior 2024 de todos esses, com folga. O Diniz é demitido dia 6 de janeiro da Seleção Brasileira. Não sei se alguém lembra disso, mas 2024 o Diniz começa assim. Dia 6 de janeiro ele é mandado embora da Seleção Brasileira do trabalho inteirinho novo, né? que ele fez na seleção. Trabalho muito foda. O cara treinava 2 dias ao mesmo tempo, como se fosse FIFA. O Diniz fez um campeonato carioca ali, ok, no Fluminense. O ano do Diniz começou, né? O Fluminense venceu um total de uma partida nos 10 jogos que o Diniz treinou no Campeonato Brasileiro. Venceu um jogo. Deixa eu ver. Uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. 6 pontos em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Foi isso que o Diniz entregou. Pelo Cruzeiro, o Diniz assume, o Cruzeiro está em vaga de Libertadores, brigando por vaga direta na Libertadores ali. O Diniz assume e entrega simplesmente 2 vitórias em 10 jogos. 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Perde a final. Não passou de 5. Eu não estava errado. Fernando Diniz venceu 3 de 21 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso é tenebroso. E assim, o time do Fluminense, de fato, era um time cansado, problemas. Tudo bem que o Mano chegou e melhorou bastante a situação do Fluminense, tá? A gente vai falar do Mano daqui a pouco e, assim, por incrível que pareça, o Mano é uma bênção. O Mano é uma bênção na vida do Flu, né? Mas, assim, o trabalho do Diniz é ridículo. O trabalho do Diniz em 2024, tanto em Fluminense quanto no Cruzeiro, é ridículo. Então, assim, eu não sei não se mais ou menos aí, se ele não briga pela última categoria. Aqui eu sou um cara que eu já gostei muito do Diniz, cara. Eu
já estive nesse barco aí, né? Dos amantes do futebol do professor Fernando Diniz, desde a época aí do São Paulo, e depois o 2023 dele no Flu. Eu achava que, assim, se ele acertasse a defesa ali, uma hora ia, né? Mas eu já tô começando a pensar em pular fora desse barco aí tem um tempo. Nunca vai existir essa fase de acertar a defesa, porque a culpa é dele. Não vai dar, O grande ponto é esse, não tem como. Não é igual a NBA que tem assistente técnico, ofensivo e defensivo. E papapá. Aqui é o cara comanda e manda, entendeu? Ele pode até fazer um treininho ali depois com a CBF Academy, para ver se ajuda. Mas. Fazer uma aula com o professor Jair Ventura, né, cara? Como administrar uma defesa. Tem jeito. Enfim. Por mim é mais ou menos o Perninha, tá? Quero saber o que o Edu pensa disso aí. O nosso Eduzão. O Edu pensa dessa Paulino. resenha, né? Cara, o negócio o Diniz é muito complicado. Talvez ele seja o nome mais complicado daí, porque o Diniz ele consegue em um ano ir de excepcional para Perninha. E é impressionante, assim. Eu concordo quando o Vidal disse que ele é o pior de todos os nomes aí no ano de 2024. Mas é possível que em 2023, se ele estivesse fazendo isso no dia 19 de janeiro de 2024, ele seria um dos excepcionais dessa lista. Seria difícil de tirar. Então ele é um cara que, assim como a gente comentou de constância com o Rogério Ceni, é um cara que não consegue manter essa constância de jeito nenhum. Quando é bom, é muito bom. Quando é ruim, é muito ruim. E você não consegue manter um trabalho decente dessa forma, né? Então, se você pensar que em alguns momentos ele consegue ser excepcional, em outros momentos ele consegue ser o Perninha, em teoria você pode pensar nele como dá para o gasto, né? Porém, eu acho que você não conseguir... Não dá. Você não conseguir se manter com um nível de constância te joga para baixo. E outra questão, eu ia falar isso do Ramon Dias quando eu comecei a pensar meu raciocínio aqui de o que eu vou falar do Ramon. E uma coisa que eu ia elogiar o Ramon consegue vencer jogos, o Ramon consegue desenvolver bons trabalhos com esquemas de jogo diferentes, que não é todo mundo que consegue fazer isso. E isso é um bom mérito do Ramon Dias. O Diniz não consegue, ele se prende ao que ele se propõe a apresentar de futebol e ele não consegue sair daquilo de jeito nenhum. O que faz com que ele não consiga se adaptar a elencos diferentes. Ele vai fazer o Cássio sair jogando com os pés daquele jeito lá e eu não tô nem aí porque é o meu estilo de jogo. Eu não acho que as coisas são por aí. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho menos romântico. E aí eu falo isso até pra mim, porque eu sempre fui um grande fã do Diniz, né? Mas eu aprendi a pensar que a gente tem que ser um pouco menos romântico de pensar que, cara, o treinador não tá lá pra encantar, ele tá lá pra ganhar jogo, pô. O torcedor quer ser campeão. Então, por conta disso, eu colocaria ele mais ou menos. Por essa falta de constância inacreditável do Fernando Diniz. Mais ou menos, no fim das contas. Mais ou menos. Acho que cara, eu quero trazer alguma coisa que eu lembrei também, que nem da última vez que eu lembrei que a apresentação do Messi era pior que a do Gabigol, mas que no meio do ano o Diniz apareceu treinando um time de intermédio também, né? Tem que citar isso. Entrou na briga do filho dele, tá? Entrou na briga do filho. Eu não sei se isso é verdade, eu posso estar espalhando uma boa mentira. Tem vídeo? Ótima Tem vídeo? mentira. Gente, tem vídeo? Nossa, gente, melhor ainda. Se isso aqui for fake news, eu acho que é a melhor fake news da história. Nunca fizeram uma fake news tão bem produzida e tão completa quanto essa. Falando que o Diniz tá na intermédia brigando com o filho. Cara, esse cara é muito foda. Palmas pra ele. Ele sobe de patamar, tá? Cara, aí ele vai chega. Eu não consigo mais falar do Fernando Diniz nesse programa, cara. Eu fico muito irritado. Acho que vamos partir pro Mano Menezes. Mano Menezes aí, salvador do ano de 2024 do Fluminense. E quem diria que eu iria falar isso algum dia aqui, né? Mano Menezes, salvador de algo depois dos anos 2020. Quem diria que eu ia falar alguma coisa assim? Mano Menezes que vai estrear a categoria, né? Eu vou adiantar aqui. Cara, ele é o nome da categoria. Não tem jeito, né? Pode mudar o nome para Mano Menezes. Ele é o Dapogast UFC. Eu mudaria. Ele é o Dapogast. Cara. Ele é o Dapogast. Cara. Tipo assim, não tem o que fazer. Não tem jeito. Tá não tem pronto jeito. Pra ele. Não tem discussão, né? Não tem discussão. O que eu ia falar dos pontos positivos do Mano, né? No Flu. Ele teve o culhão de bancar os caras, já. Bancou o Marcelo,
Bancou o Felipe Melo em alguns momentos. Bancou legal, Marcelo. Bancou legal. Bancou de do- verdade, né? Bancou, Bancou jogou legal. com o Tanto, banco da casa dele, né? tanto que o Marcelo Bancou. gostou muito, né? Gostou muito das palavras proferidas pelo Mano Menezes. Não encosta em mim. E por tanto gostar, decidiu se retirar do Fluminense. Né? Sim. Resenha, né, cara? Grande fã. Morto de Grande pessoa, fã do né? Mano. Mas o Mano tem seus Mas o- problemas também, né, gente? O time. Tem. Porra, É. o time em si, pelo amor de Deus, um time tranquilo do caralho, um futebol completamente o contrário do que o Fluminense está vendo com o Diniz. E eu vejo muito torcedor ainda sentindo falta do Diniz, justamente porque o Mano Menezes é um futebol completamente ao contrário, né? É meio que você inverteu o time, assim. Foda-se. O futebol completamente ofensivo do Diniz, agora o futebol completamente retroativo do Mano. Mas deu certo. Então, Vem funcionando, né? O Mano, o lance do Mano é que ele tem um 2023 e um início de 2024, assim, chocantes, né? Horrível, Porque o trabalho dele no Inter tem uma primeira temporada, e aí a gente já tá falando de quase 3 anos atrás, em 2022, que é uma primeira temporada legal. eu vou ter que puxar aqui, né? Legal. Fundo da cabeça. 2023 ruim do Inter, tanto que ele é mandado embora, fica sem emprego até certo ponto, até ser contratado pelo Sport Clube Corinthians Paulista para Nosso Coringão. o lugar do Vanderlei Luxemburgo, né? Olha só que sequência de contratações de técnicos da diretoria corintiana. Então, de parabéns. E o Mano faz um trabalho no Corinthians que não é dar pro gasto. O trabalho do Mano no Corinthians é ruim. Tanto na... Ele não evita o rebaixamento do Corinthians, né? Quem evita o rebaixamento do Corinthians é a incompetência dos adversários. O Corinthians não cai porque o Santos era horrível, o Vasco era horrível e o Bahia era pior ainda. Por isso que o Corinthians não cai. O Corinthians toma um 5-1 do Bahia dentro de Itaquera, que é a maior derrota, se não me engano, a maior derrota da história do estádio. E depois ainda tem um 2024, início de 2024 patético, que eu já citei aqui, não vale falar mais. E no Flu, o trabalho dele é bom. Não é um trabalho fantástico, não entrega o que a gente já viu esse time entregar, né? Vamos falar a verdade, a gente já viu esse exato mesmo time entregar. Não entrega, mas deu pro gasto, cara. É perfeito pra categoria, não tem jeito, dá pro gasto, meu menos. Meu medo é que ele é aquele técnico que tem datas de validade, né? Agora, não se sabe se é daqui a 2 dias ou se é daqui a 2 meses. No momento vai chegar esse prazo. Eu acho que esse é o ano da derradeira. Eu acho que depois dessa metade desse ano ele já não passa no Fluminense. Assim, talvez seja uma previsão. Eu tava virando vidente, né? Mas assim, Não vai o comer Mano peru Menezes de tem essa Natal, mania, né? né? Eu acho que no inverno ali ele já vai estar empregado, com todo respeito ao Mano Menezes, mas acho que já vai ter ido de Arrasta outra. pra cima. Passar as férias em Campos do Jordão, né, cara? Já vai ter passado, não vai estar legal. Feriado de Corpus Christi ele não vai estar mais nas Já Laranjeiras. não tá mais em Laranjeiras, cara. Eu acho que. Cara, acho que definido, né? Mano Menezes Não dá pro que gasto. debater. Ele não não dá pro tem gasto. muito. É o nome da posição que ele tá. Agora, cara, eu queria fazer. Tá ali, o próximo é o Voivoda do Fortaleza, mas eu queria trazer um nome que eu acho que vai render bastante. Que tem muita gente que conhece daqui. Acho que o único que não sofreu com o nome é o Eduardo Marangoni. Mas, cara, eu gostaria de falar do Fábio Quem? Carille, cara. Puta que pariu. Eu não sofri ainda. Não, mas em breve. Ainda não É, senti não, o já dedo tá do sofrendo Carille. já. Já tá tá sofrendo sofrendo. desde já. Só dele tá ali já é um sofrimento. Fotinho Eu dele com a queria- camisa do Vascão, cara. Tá maluco. Legal, né? Ótima foto. Legal. Cara, se esse tier list fosse da Série B, o Excepcional. Fábio Carille ia estar no dá pro gasto. Qual é, cara? Porque Pior que é. Pior que ele deu pro gasto. cara, eu falo na pura honestidade, cara. Vocês podem ver que eu não hesitei em falar. Pior que ele realmente deu pro gasto na Série B, né? Ele foi aquele cara que nos O trancos e Santos barrancos foi sumiu. campeão, o pior campeão da história da Série B é o Santos.
se não é dar pro gasto, eu não sei o que é. Ele literalmente deu pro gasto, foi demitido. Obrigado pelo serviço prestado. Foi isso. O Carille no Santos. Acabou. Cara, o Carille no Vasco, pra mim, ele é mais ou menos ir na frente do Diniz, hein? Só pra deixar o Diniz mais na merda. Eu já encerro cara, aí sou minha suspeito. palavra. Sou suspeito pra falar, sou muito fã do Pepe Carille, cara. Mas os últimos trabalhos dele não me ajudam muito, né? 2019 pra frente, ele... Cara, o último eu- tweet que eu vi sobre o Cidadão foi, acho que, o melhor tweet da história. Eu até falei com o Mauro dias atrás sobre isso. Que todos os trabalhos depois de 2017 do Carille foi ele tentando entender o que ele fez em 2017. Porque ele nunca mais vai fazer. Pior que é. Ele nunca mais vai fazer. Todos os trabalhos dele, ele se resume... e se eu tentasse em 2017? Daí ele tenta em 2025 e ele vê que não dá mais Não certo. dá pra É entender, porque né? ele tá preso, cara, no personagem dele de 2017. Tanto que ele continua voltando, né? Para as ex-Gil, uma ex dele. É. Ju, foi uma outra ex que ele tentou algumas vezes. Então, assim, já tentou Balbuena no Vascão, né? Algumas vezes ele conseguiu, né? Ele conseguiu que o Gil renovasse com o Santos. Então, O Gil que tava para aposentar. Do nada virou contratinho de tipo 4 cara. anos. Ele é esse tipo de cara. Bizarro, O cara. pior Cara, pra mim do Carille, Quando... eu abri a porra do YouTube e vi quando ele foi anunciado no Vascão, fizeram um monte de pergunta pra ele. Carille, porra, e seu estilo de jogo, hein, Carille? Como é que você joga? Ele, pô, eu valorizo muito a posse de bola. Teu cu, Carille. Tem um rabo. Porra, tá mentindo pra quem? Valoriza muito os 37% Caralho, da posse tipo de bola. assim, você não Juro tá deixa por de mentindo pra tudo, falar. cara. quem? Juro por tudo que fala do Fábio Carille me dá dor de barriga, cara. Eu não tô zoando. Tu tá mentindo Me pra dá quem, dor de irmão? barriga séria, cara. Ele é não, muito porque... mentiroso, cara. não, porque eu tenho aquele pedigree que me carrega desde 2017 de técnico retranqueiro. Mas tu é retranqueiro, pai. Vai fazer o quê? Entendeu? 2017, que inclusive foi Cara. o único ano que ele não foi o técnico retranqueiro, se paca. Foi o único ano da vida dele que ele não foi O esse cara. Carille, acho que foi retranqueira até no Japão, onde ele treinou. Cara. Eu não tenho essa informação, mas eu tô tirando ela do meu ânus. Cara. Ele deve ter sido retranqueiro no Japão. A informação que eu tenho é que Ele no não Japão ele consegue, teve 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. Né? Excepcional Japão, gente. No Japão, cara. Excepcional trabalho. Série B nem nada, cara. A gente tá falando do campeonato japonês, cara. Cara. Ó, mas vamos lá. Assim, porque E o Edu travou bem. por causa de Edu travou agora. momento, Foi falar, tudo que a gente discutiu, ele tá no perninha, né? Se fosse, Travou, mas deu pra entender. Travou, mas deu deu pra pra entender. entender. essencial foi Deu pra passado. entender. Olha, Deu pra entender que ele tá no perninho. Ok. Então repetir aí. Cara, O seguinte. Até o momento, ele tá no perninha, né? A gente Sim. tem que falar algumas coisas pra ele ir pro mais ou menos, né? E pra mim ele é mais ou menos porque ele ainda é capaz de entregar alguns trabalhos interessantes. Por exemplo, o Campeonato Paulista dele com o Santos é muito bom. Isso foi no ano passado. No momento em que, assim, ninguém dava absolutamente nada pro Santos, né? Que tava num processo de reconstrução total, tanto política quanto de elenco. E pega aquele elenco e consegue levar para um final de Paulista, assim, com méritos. O sonho do Léo agora é estacar de Com uma méritos. O ponte. Santos Cara. merecidamente chega porque era um dos 2 melhores times daquele estadual. Então, Sim, enfim, caralho. isso eu acho que ele acaba definitivamente ficando mais ou menos, mas eu reitero todas as críticas que vocês falaram. Cara, é porque me falaram, né? Me trouxeram essa informação, um passarinho me falou no Twitter, que um dos motivos que o Vasco contratou o Carille foi porque o Carille consegue ser um técnico regular. Um técnico que tem... Eu não vou conseguir lembrar da estatística ao certo, mas ele é um técnico que tem vários trabalhos de longo prazo. No Corinthians ele ficou bastante tempo, no Santos ele ficou uma temporada toda, que hoje, pelo menos no Vasco, é um negócio que não acontece nunca, né? O Vasco deve ter uma média de 3 técnicos no ano. E não vai acontecer de novo, né? Já não vai acontecer de novo. Já logo de cara. Mas assim,
eu entendo que a ideia do Pedrinho seja contratar ele, porque a zaga do Vasco é ruim. A zaga do Vasco é ruim. A defesa do Vasco é ruim. Então ele imagina que não seja o problema as pessoas que estão ali habitando a defesa. Ele imagina que o problema seja o técnico. Mas, na minha humilde opinião, o problema era os zagueiros. Era Michael e o Pelé, gente. Não tem o que ser feito. Você só aceitava. Não tem. Agora os dois estão lá em Curitiba, graças a Deus. Um no Atlético Paranaense, outro no Coxa. Mas, porra, não tem como, sabe? Enfim, vamos torcer pro técnico que valoriza a posse de bola ganhar. Tá valorizando, hein, cara? Tá valorizando demais. Tá valorizando teu rabo. Que isso? Rapaziada, se perdeu um pouquinho, mas Desculpa. acho que dá pra estrear a categoria, né? Sim. Categoria que não é excepcional, né? Se alguém tá nessa dúvida, não vai ser excepcional, né? Então, parabéns aí, Fábio Carilli. Foi convocado a categoria perninha. Parabéns. Salve de palmas. E dá pra partir que cai agora na nossa boca, né? Carilli. Ah, que se lasque. Cala a boca de ninguém. Dá pra partir agora pro Voivoda. Dá pra... Eu acho que ele também vai estrear uma categoria, né? Eu também acho. Palpitar. Eu acho que ele é codinome excepcional mesmo. Não tem que ser feito. Eu acho que de tudo que ele vem trazendo, eu acho que ele é o primeiro excepcional da lista. Por tudo que ele vem trazendo. A gente já comentou isso em algum programa passado, que acho que falta só um pouquinho a mais pro Voivoda trazer um título pro Fortaleza, né? Tipo, alguma coragem, sei lá, algo novo, né? Tipo, o Fortaleza tá sempre preso naquele terceiro lugar, vai pra Libertadores aqui e ali, só que não chegou naquela final do Sul-Americana e depois deu uma estagnada ali, né? Faltou os vagabundos acertar os pênaltis, né? Vamos falar a verdade. Também tem o isso. Voivoda não bate pênalti. Mas acho que ele é o primeiro excepcional da lista. Também acho. Falta elenco pro Voivoda, né, gente? Felizmente, o Voivoda ele conseguir extrair isso daquele elenco do Fortaleza diz muito do Voivoda. E outra coisa que diz muito, que parece ser boba, mas, por exemplo, todos os times que ficam sem técnico tem rumor de trazer o Voivoda. Pra você ver como é que o cara é foda, né? Porque o cara não é qualquer merda, né? Pra qualquer elenco do Brasil, tá? Eu digo Vasco foi assim. Flamengo foi assim. Galo foi assim. O Santos teve rumor também de tentar trazer o Voivoda. Mas teve numa época. Pra tu ver como é que o cara é muito foda. Todo mundo tem uma admiração pelo Voivoda pelo trabalho dele. Não tem o que ser feito. Ele é excepcional. Muita gente critica o Voivoda, fala assim, o Voivoda é acomodado, tal, não sai do Fortaleza, e eu já penso completamente o contrário. Para mim, ser acomodado seria ele sair do Fortaleza como todos os outros técnicos fariam. Tipo, primeira proposta do Vasco, do Corinthians, seja o time que for, o primeiro time que chegasse, ele ia aceitar a proposta, porque depois que você treina um time grande no Brasil, meu amigo, você tem emprego para muito tempo. Depois ele volta para Fortaleza, ele faz o que ele quiser. Mas, lembra do Voivoda? Treinou o Corinthians aquela vez? Pronto. É emprego para sempre. Você treina um time grande. Isso é então, assim, cara, eu acho muito corajoso da parte dele querer dar sequência nesse trabalho, tentar chegar ao limite do que o elenco pode fazer, do que ele pode fazer e tentar ganhar um título para o Fortaleza. Eu acho bem corajoso e bem legal da parte dele, cara. Eu tô com o Voivoda nessa, meu parceiro. Nosso irmão. Nossa, truta. Eu acho que o que mais eu me amarro no estilo de jogo do Voivoda é justamente a construção rápida, né, cara? É muito impressionante como ele consegue fazer com que os times dele arrumem contra-ataques, assim, a construção de segundos. E a bola já sai direto em transição para próximo do gol. Cara, é o cara que monta elencos de uma forma impressionante também. Ele tira o Hércules, por exemplo, que agora virou uma venda de quase 30 milhões. A forma com que eles encontram jogadores, né? E aí também tá, claro, muito atrelado a figura do Marcelo Paes, né? Que é o melhor gestor de futebol do
futebol brasileiro, acho que isso é tranquilo de se afirmar. Então, essa dobradinha, Juan Pablo Vojvoda e Marcelo Paz, para conseguirem montagem de elenco e também a forma que ele pensa futebol é incrível. Então, acho que não tem contestação alguma em colocar ele como um dos 3 excepcionais aqui. Essa dupla quase do mesmo nível aí, né? De Fernando Diniz e Ai, Alexandre Matos, né? É a 4ª vez que o Alexandre Matos é mencionado nesse programa, tá? Eu quero deixar isso registrado aqui. Então dá para ir pro próximo aqui, rapaziada. Vamos partir para o treinador-jogador Felipe Luiz, cara. Dá para Felipe Luiz. Felipe Luiz, que eu acho que sim, eu acho que a gente viu pouco ainda do Felipe Luiz, né? Ele pegou um trabalho meio pronto do Tite. Só que eu acho que dá para já nesse trabalho, campeão da Copa do Brasil e tudo, vindo do time sub-20 do Flamengo, eu acho que dá para ir um bom nome, né? Que o Felipe Luiz é um dos que mais tem futuro no futebol brasileiro como técnico, por enquanto. Não sei qual que é a opinião de vocês. Talvez o nome mais jovem aí, né, cara, dessa lista. Eu posso estar errado, mas eu acho que é. Felipe Luiz, todo mundo, cara, pô, desde muitos anos atrás, quando teve aquele vídeo, todo mundo já viu esse vídeo, do Felipe Luiz falando, se o Santos for pra cima do Barcelona, vai levar o ataque. Todo mundo já viu esse vídeo na vida 7 vezes, pelo menos. E desde aquela época, fala, Felipe Luiz, quando aposentar, vai ser um baita técnico. Falou Quando coisa mais óbvia do vai ser um mundo. baita técnico. É muito foda. Então, assim, todo mundo já sabia que quando ele aposentasse ele ia virar técnico, mas realmente, né? Ele aposentou e virou um baita técnico, né? Muito interessante e promissor o trabalho dele. Mas eu não colocaria ele no excepcional, porque seria injusto com outros caras aí que, por exemplo, um cara que a gente acabou de colocar na categoria mais baixa de todas. O primeiro ano dele é um ano de excepcional. É um ano de título. Então, assim, foram os primeiros 3 meses de carreira do Felipe Luiz. Acho que se tudo der certo, se a carreira dele se encaminhar porque parece que vai, ele vai estar entre esses excepcionais aí. Técnico extremamente promissor, mas eu colocaria no bom nome também hoje ainda, para dar uma segurada, né, nos ânimos. Cara, eu tava pronto pra falar exatamente o que você falou. Porque assim, assim, na minha cabeça, eu comecei a olhar os técnicos e pensei, tá, vou escolher 3 excepcionais. E o meu terceiro excepcional seria justamente o Felipe Luiz. Só que aí, enquanto o Léo compartilhava suas palavras doces sobre o Fábio Carille, eu pensei, cara, se ele estivesse fazendo isso em janeiro de 2018, talvez o Fábio Carille fosse um excepcional, né? Então, talvez a paciência aqui com o Felipe Luiz seja o melhor caminho. Ele tá num lugar de muita pressão, que é o Flamengo, né? Provavelmente o cargo mais pressionado de treinador de futebol brasileiro, pela questão da torcida e tudo mais, pelas expectativas, pelo dinheiro que é gasto todos os anos para montar um time competitivo. Então, acho que o melhor caminho nesse momento é justamente pensar na paciência e colocar em bons nomes, mas eu tenho total convicção de que daqui 2, 3 anos a gente vai estar tratando o Felipe Luiz como um nome excepcional, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele ser ídolo do Flamengo já ajuda muito, cara, o caminho dele como técnico. E ajuda muito em relação a essa pressão do Flamengo. Porque a torcida já vê ele com outros olhos. Ele foi campeão da Libertadores. E os jogadores também, né, que restam. São poucos jogadores que restam naquela Libertadores, inclusive. Se você fizer a conta aqui agora, deve ter o quê? Arrascaeta, Gerson. Eita, Bruno Henrique, Gerson. Bruno Henrique já tem rumor para ir embora, né? Bruno Henrique já tá perigando sair já. Mas esses caras são os caras com mais tempo de casa ali no Flamengo. E são meio que os ditadores, né, de opinião do elenco também, né? Provavelmente. Então, Felipe Luiz ser o cara ídolo da nação e ter sido campeão com eles já ajuda muito esse caminho. É um bom nome, justamente por ele, nesse curto período de tempo, ele já conseguiu mostrar um pouco da identidade dele no Flamengo também. Porque a gente vê o Flamengo do Tite um time meio... como posso dizer, parece que o time não tinha tesão para jogar, o time era meio, sei lá, meio foda-se, tipo, que vier veio, isso aí, às vezes jogava meio no contra-ataque, jogava meio na posse de bola,
era meio que pau para toda obra, mas não dava certo em nada, né? O time do Tite do Flamengo. Basicamente isso. E você vê o time do Felipe Luiz, um time de posse de bola, um time que pressiona lá na frente, o famoso gang pressing, né? Pressiona lá na frente. E, cara, vejo ele como potencial para excepcional. Por enquanto, vamos manter ele no bom nome, que acho que é o consenso, né? Que ele tem muito mais evoluir ainda do que ele não é ainda o patamar excepcional que a gente pretende falar dele no futuro. Sim. E acho que a gente pode partir para o próximo, que não é um nome tão conhecido. A gente falou dele no episódio do mercado da bola, dos técnicos da época, que ainda não tinha a maioria daqui dos técnicos fechados. E ele estava sendo cotado para o Santos na época, tanto que eu falei um pouquinho dele aqui, e eu também não conhecia tanto dele assim. Mas é o Gustavo Quinteiros, que é o atual técnico do Grêmio, que vai vir numa. Cara, eu sou suspeito para falar, assim, porque eu queria ele no Santos, agora eu tô satisfeito até com o Caixinha, eu acho o nome um pouquinho melhor que ele. Mas assim, ele pega uma pressão enorme de ser o primeiro técnico depois do Renato Portaluppi, né? Porque a gente lembra o que aconteceu em 2021, quando o Renato finalmente saiu do Grêmio, naquele Grêmio do ano que caiu, que foi técnico atrás de técnico, cara. Tipo, parecia que não vinha nada novo pro Grêmio. Tudo era sombra e parecia que o Renato tava, tipo, sempre tava marionete, né? O Renato Gaúcho tava comandando todos ali, que, tipo, toda a torcida do Grêmio não conseguia esquecer do Renato, e eu acho muito difícil, apesar que não foi o melhor ano do Renato como treinador do Grêmio, nem o assunto nem é Renato, mas, enfim, o Grêmio tem que falar, né? Mas, assim, É quase a pelo mesma que coisa. eu conheço, Renato já foi muito falado aqui também. Né? também. Porra. Pelo que eu conheço do Gustavo Quinteiros, como técnico do Vélez, ele foi campeão da Argentina, do Campeonato Argentino, nesse último ano, com o Vélez jogando muito bem. Então, assim, para mim, atualmente ele é bom nome, né? Tipo, vindo do mercado sul-americano que não tá vindo tanto técnico assim pro Brasileirão, já tá meio defasadão, então partindo mais para Portugal, os países mais europeus. Eu acho que ele é um bom nome, vindo do mercado assim, mas que tá virando escasso, né? Quem diria que o mercado sul-americano ia tá virando escasso no futebol brasileiro. Acho que ele é o cara que ele figura ali uma pegada meio do que eu falei do Ramon, né? Ele briga ali em bom nome ou dá pro gasto. Ele é um cara que é campeão equatoriano com a Emelec, campeão chileno com a Católica. É um cara que, diferentemente do Ariel Roland, veio do Vélez, né? Uma das grandes mentiras já espalhadas nesse podcast foi que o Ariel Roland tinha treinado o Vélez. Diferentemente do Ariel Roland, ele do Vélez, campeão argentino com o Vélez no ano de 2024. Então, é um cara que chega com uma pompa, né? Não chega como um total desconhecido. Vem de um título argentino, né? Que, quer queira ou não, hoje é o segundo melhor campeonato do nosso continente, né? Claro, obviamente atrás do campeonato brasileiro, né? Por bastante coisa. Cara, sim. A diferença do primeiro para o segundo é grande, mas acho interessante, cara. Eu acho uma contratação assim. Não é fora da caixa, né? É uma contratação assim, palpável. De um bom técnico, né? Não conheço muito do estilo de jogo do Gustavo Quinteiros, mas é um cara que entregou resultado durante a carreira, né? E no fim das contas, o que importa de verdade mesmo é isso, né? O Edu já falou, o torcedor quer saber de ganhar, não quer saber se o passe é mais bonito, se tal cara vai se associar de tal maneira com outro cara. O torcedor quer saber de bola na rede e título na prateleira, né? Não tem jeito. Exatamente, né? Exatamente. Tem um outro fator que pesa contra o Gustavo Quinteiros, que é justamente a questão de não ter experiência alguma com o futebol brasileiro, né? E a gente já viu alguns inúmeros exemplos, até o próprio Ariel Roland, de caras que são bem cotados no futebol sul-americano que não deu certo aqui. Acho que o maior exemplo da década quanto a isso é o Miguel Ángel Ramírez, que quando vem pro Inter. Vem extremamente bem cotado do Independiente Del Valle,
chega no Inter, as coisas definitivamente não funcionam. Então, Ele era É uma das histórias cotadíssimo para mais vir pro tristes do Palmeiras, né? futebol, né? É, isso exato. que eu Ele ia era falar, uma das histórias cotadíssimo para mais vir pro tristes do Palmeiras. futebol. Exatamente. Porque Exato. eu acho que falando dele pela quinta vez, se eu não me engano, na época era o Matos no Palmeiras. Ele viaja para Vai fechar ser o episódio com... Alexandre Matos. A título já, Ele já vai tem, ter que tá? ele vai ter que estar na capa do episódio. Nossa, que a Ele orelha viaja esquerda para desse homem não tá fechar, queimando. viaja para fechar com o Miguel Ángel no Palmeiras, não dá certo e o Palmeiras traz o Abel Ferreira, né? Uma das histórias mais tristes do Tragédia. futebol mundial. Né? A tragédia do futebol é essa. Mas eu mesmo acho. assim manteria no bom nome por vir com baita status aí, pelo que conquistou nos outros países. Mas ainda tem esse fator aí pra ficar de olho, porque não tem experiência alguma no futebol brasileiro. E pra alguns treinadores isso pesa bastante, viu? Cara, eu tava analisando os números aqui do craque do técnico, esqueci o nome dele. A gente falando dele, esqueci o nome dele. Como é que pode isso? Gustavo Quinteiros? Gustavo Quinteiros. Isso. Exatamente. Tava vendo os números dele. Como é que pode esquecer o nome do cara? Deve ser o horário, né? A gente tá gravando no horário que é um pouco pesado, inclusive. O homem teve só 16 gols sofridos, pô, no Argentinão. Né? Então, assim, Melhor que a defesa do Santa Clara, né? exatamente. Assim, ele só sofreu 16 gols, foi a melhor defesa do campeonato e teve o segundo melhor ataque. Então, imagino que seja um técnico bom. Eu nunca vi o Vélez jogar, além da final, né? Que teve agora, a final do Argentinão, assisti o último jogo. Foi uma merda o jogo, mas assisti. Futebol argentino é isso, cara. Todo futebol respeito argentino aí, os argentinos exemplo fãs do futebol quadrado. Exemplo puro. Mas assim, imagino que seja uma boa aposta do nosso Grêmio. O cara tem um pedigree de técnico campeão. Como o Vidal falou, foi campeão em 2, 3 ligas aqui na 3. Latinoamérica. Então, assim, imagino que seja uma boa aposta. Eu digo aposta porque a gente não viu ele no Brasil ainda. O Brasil deve ser a liga mais diferenciada em estilos de jogo, nem digo em qualidade, em estilo de jogo entre as ligas aqui da América do Sul. Então, só aguardando para ver. Mas é uma boa aposta do nosso Grêmio, colocar ele em bom nome. Ou é bom nome, é dar pro gasto, mas como o grupo colocou bom nome, Acho que, então é bom acho nome. que vai fechar em bom nome mesmo. Cara, eu queria propor, pra gente já dar uma eliminada, em 2 cidadãos que estão aqui no meio que eu acho que não tem muito o que falar mesmo, cara. Sendo completamente honesto, que é o Barroca e o Fábio. O Barroca tem o que falar, mas a gente já sabe Barroca onde vai tem. parar, né? Barroca Barroca tem o que tem um falar. lugar chamando ele ali. O Barroca e Fábio Matias, que é o atual treinador do Juventude, que particularmente eu não conhecia quem era. Eu fui pesquisar quem é. Ele já treinou o Botafogo como interino. Na época, ali no comecinho do ano, que o Botafogo estava buscando ainda técnico, buscou o Arthur Jorge, né, e deu certo. E ele treinou o Coxa ano passado, o Coxa na Série B, que não conseguiu subir. O Coxa ficou em 7º na Série B ano passado. Mas agora é o atual treinador do Juventude, né, que se manteve na Série A, mas é aquela, né? Pode ser um Mais ou ioiô menos. ainda. Então acho Sinceramente, que eu dá acho pra que os dar dois. 2 cartadas. Sinceramente, eu acho que os dois vão parar no mesmo lugar, viu? Porque É. o Fábio Matias, como Cara, você falou, não tem nenhum trabalho confiável. Até o do Juventude agora no final eu foi. nem sei quem é cedido. Matias. Com todo respeito ao Matias, eu nunca vi ele treinar direito, então assim, Nunca nem vi. nunca nem vi. Eu acho, sei lá, eu não sei se a gente tá sendo muito rude colocar ele de perninha. Que como eu nunca vi ele treinar, Não, acho que é Mas, isso cara, aí. assim, eu acho que é. Eu também acho. porque, Isso aí. porra, Acho que tem que ser rude mesmo. Tem que porque ser rude pra mesmo. mim a gente tá num nível que, porra, a gente vai colocar o cara no mesmo nível que o Carille e que o Mr. Abaixamento Barroca, né? Então, assim, a gente pode estar num. Que tem a melhor música de treinador de futebol brasileiro. Isso ninguém tira dele. Que professor isso foda. isso é verdade. Então, a gente pode ser um pouco rude com o nosso querido amigo, que esqueci o nome, que tem no Juventude. Fábio Matias. Deu pra ver que é lá que ele pertence mesmo, né? É que lá. eu tenho um ponto que desfavorece o cidadão Fábio Matias, que eu olhando ali para os que restam,
eu não vejo ninguém que entra no lugar dele no Perninha. Então, já... A gente pode pensar em Você. um, né? Se ele for entrar na lista. Nossa, Mas tô vendo aqui. muito talvez. Fábio Matias. Ah. Posso trazer aqui os nomes dele? Os Pode. nomes não, as temporadas? Se você falasse Fábio Matias, ia ser muito Isso é muito foda. O Paizão treinou o Flamengo Sub-20 de 2021 até 2022. Teve 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Paizão constante, perfeito. depois foi pro Bragantino Sub-20. Não tem os números aqui no SofaScore, vou ficar devendo. Mas ficou 2 anos de Bragantino Sub-20. Deve ter sido bom, então. Depois foi pro Botafogo. 10 jogos, 8 vitórias, um empate, uma derrota. Bom. Mas aí que fica fácil também. No Carocaço, né? No Carocaço. Aí vem ele no Coxa. Passou um mês no Coxa. Provavelmente foi interino, né? 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. No Coxa. Pareceu mais ser demitido mesmo do que interino. Eu acho que foi. No junho de 24 até julho de 24. E no Juventude, né? De 10 de outubro até agora, né? Dia 19 de janeiro de 25. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Se você somar tudo ali, o Paizão teve 13, sei lá, 14 vitórias na carreira. Loucura. Técnico muito iniciante, né? Não é. Ele não. Talvez não seja perninha pelo contexto geral. Mas no que vai resultar, os que vão vir, os próximos. Então. Pior que tem um nome aqui que eu não sei em qual categoria a gente vai colocar ele. Então. Esse cara que. E primeiro ali, né? Vocês. Eu vou colocar Barroca. Então, a pergunta pra vocês. Barrocão e. Se tivesse que escolher um pra subir, seria o Fábio Matias ou o Fábio Carilli? Fábio Carilli. Fábio Carilli. Eu sou o Carilli. Eu acho que é o Carilli. Não, então tá bom. Então a gente tá junto. Beleza. Então. Fechou. Tá, eu vou colocar o Barroca e o Fábio Matias no Perninha. Então vamos pro próximo. O ídolo do Grêmio e treinador do Inter, Roger Machado. Cara, pra mim, desses bons nomes, ele é o primeiro. Cara, eu acho o Roger muito bom. O trabalho dele no Inter ano passado foi muito bom mesmo. Na situação que tava o Inter no começo do ano, o Inter tava meio desgastado, parecia que não engrenava, tava ali no seu 14º, 15º. O Inter do Kudê, né? Que é um desses técnicos exatamente. Muito bem cotados. Que voltou Pegou pro o Inter do mas não engrenava Luxemburgo, de jeito nenhum, cara. Não engrenava de jeito nenhum. Roger Machado veio meio contrariado pela torcida. Como que o ídolo do Grêmio vai vir treinar o Inter? Como que vai funcionar? E no fim o cara quase entrou no rolo ali, né? Até entrou, né? No bolinho ali para ser campeão brasileiro, mas daí o Botafogo já estava muito disparado na época. Não tinha muito o que fazer. Mas conseguiu deixar o Inter na Libertadores garantida, o que é espetacular pro Inter, que começou naquele jeito. Campeão do retorno. É o campeão do retorno. Então, pra mim, é o melhor dos bons nomes. Eu tô vendo os nomes aqui, Leozão. Assim, os excepcionais é máximo 3 ou obrigatoriamente 3? Eu tenho essa pequena dúvida. Máximo 3. Posso ter 2 no excepcionais. Então. Pode. Então, acho que o Roger Machado é um bom nome, sim. Porque se aqui, obrigatoriamente precisasse ter 3 no excepcional... Eu acho excepcional pro Roger, eu acho exagerado. Sim, também acho. Mas se fosse as regras, são as regras, né, meu amigo? Tem jeito. Se fosse obrigado a ter 3, teria que ser ele hoje. Sim, verdade. Então, eu tô contigo. Roger, pra mim é bom nome e um ótimo trabalho. O Roger, pra mim, é um nome que... Se a gente for olhar essa lista no final do ano, ele, pra mim, é um dos candidatos a envelhecer mal. Sabe? Aquele nome que a gente pôs muito em cima, que pode decepcionar no trabalho. Porque ele é muito inconstante, né? Ele tem um ano de 2015 muito bom no Grêmio, que é o primeiro trabalho dele em time grande, né? Eu acho que ele treinava no Novo Hamburgo, agora, se eu não me engano. Ele vai pro Grêmio em 2015 e faz um trabalho muito bom. E depois disso ele passa muitos anos na incerteza de um cara que entendia muito de futebol. Em 2015 isso. 2015. O cara que...
ele era muito tratado 10 como um cara anos. que entendia muito de futebol, mas que não conseguia passar esse conhecimento para os seus jogadores. Então, ele ficava nessa e rodou vários times, foi pro Fluminense em algum momento, Palmeiras, até que ele se Juventude. encontrou, e até que ele Nossa, se ele treinou o encontrou Palmeiras, né, no cara? Juventude. Nossa. Treinou o Palmeiras. E aí ele se encontra no Juventude ano passado, um bom trabalho, de um time bem estruturado, que já sabe exatamente o que precisa de um treinador. E aí no Inter ele vai e faz um trabalho excelente, mas eu ainda tenho um pé atrás de que, pô, eu vi esse cara treinar os últimos 8 anos e ter dificuldade nesses 8 anos. Então, é um bom nome, com certeza, É. mas eu acho que a gente pode estar falando de um nome que vai envelhecer mal no final do ano. Pesa contra ele, e aí, nesses bons nomes, que todos eles têm títulos relevantes na carreira, né? Assim, É. o Ramon Dias, há muito tempo atrás, mas são títulos relevantes, assim, com o River Plate, campeão da Libertadores. O Gustavo Quinteiros, como a gente já citou, 3 vezes campeão nacional. Felipe Luiz acabou de ganhar a Copa do Brasil. E o Rogério Ceni, campeão com o Flamengo, né? Brasileiro 2 vezes, é isso? Acho que é isso. Enfim. O Roger teve a Série B com o Machado, Fortaleza também. o grande título da carreira do Roger Machado é um Campeonato Gaúcho, né? Com o Grêmio em 2022, porque em 2015 o Grêmio não vence a Copa do Brasil com ele, né? Os títulos de Copa do Brasil, o título de Copa do Brasil do Grêmio já é com o Renato, já, se não me engano. Um time que é completamente montado pelo Roger, né? Um time que tem completamente dedo do Roger, mas assim, pesa contra o Roger isso, cara. A falta de títulos relevantes na carreira. O Roger só tem título estadual. Eu acho que o Roger, assim, Vai fechar assim mesmo. vai fechar desse jeito. E eu só ia trazer um adendo aqui que o Roger foi contratado pelo Inter depois daquele Juventude Internacional na Copa do Brasil, que foi uma putaria aquele jogo. Verdade. Se eu não me engano, teve. Acho que foi. Não era neblina, sei lá, faltou luz, uma porra assim. O jogo demorou tempão pra rolar. Teve uma caralhada de expulso. Alan Ruschel foi expulso, Vitão foi expulso. Então, o Nenê Entrou foi o torcedor no meio. Todo torcedor no meio. Um puta jogaço. Eu assisti esse jogo. Jogaço. Isso aí é futebol pra caralho. Brasileiro, futebol brasileiro na vida. Vou colocar ele nos bons nomes aqui. E acho que dá pra partir para alguns unânimes aqui. Que é o português, Abel Ferreira, que é, acho que Meu o que Freire. menos vai ser. Quem diria que aqui nesse podcast, o Abel Ferreira acho que vai ser o menos falado de hoje, cara. Porque não tem muito o que falar dele, não, mano. Ele vai estar no podcast Abel excepcional e Ferreira ao ponto, né? quadrado, né? Poupa tempo, Que né? nos últimos 3 episódios foi o Cruzeiro ao quadrado. Agora. Hoje é Alexandre Matos ao quadrado. Alexandre Matos Alexandre ao Matos ao quadrado. Pela 6ª vez, né? Ou seja, Cruzeiro ao Mas- quadrado, mais uma vez. Eu Nada acho que mudou. eu vamos deixar. Vamos facilitar nossa vida, vamos jogar o Abel lá pro excepcional logo. Não todo tem, mundo já eu sabe não o vou que. nem, eu não Não vou tem, nem né? perder tempo falando. Não tem discussão, né? Talvez o melhor treinador um dos melhores treinadores do século no futebol brasileiro. Talvez não, Com certeza. Com Um dos certeza é. Não melhores, sei nem um que dos eu melhores. falei Não sei isso, se é o talvez. melhor, mas é um dos melhores. É, um dos melhores, definitivamente. E agora vamos voltar pro cidadão ali, né? Que a gente pulou ali no começo, mas acho que chegou a hora. Aquele. Puta Aquele, que pariu. Então, o que a gente pode falar, cara? Ó, eu vou tentar buscar falar no âmbito de técnico mesmo, porque eu não, assim, todo mundo já sabe toda a situação que envolve o Cuca e tudo Alex que Estival, né? já se passou, o Alex Estival, tudo que já passou nesses âmbitos jurídicos que ele sofreu, foi condenado e tudo, mas vamos falar do Cuca como um treinador que também tá bem do péssimo, sendo muito sincero. O Cuca é um treinador que nos últimos 2 anos vem se mostrando como como um covarde. Desde 2021 ele não tem um trabalho bom, definitivamente bom, né? Deu a dobradinha de Copa do Brasil e Brasileirão para ele em 2021 pro Galo. Só que depois daquilo ele se mostrou como um covarde. Quando ele foi para treinar o Atlético Paranaense depois de um tempo, ele fez todo aquele. Não, que Atlético Paranaense? Foi o Corinthians antes. Aí depois foi o O Atlético Corinthians. Paranaense. O Corinthians teve todo aquele problema do time feminino entrar e daí começar a pressão dele sair. E no fim ele pediu demissão.
No Atlético Paranaense também foi praticamente a mesma coisa. Ele falou que teve problema familiar e foi resolver. Sempre tem, né? Impressionante. A família do Cuca dá um. Nossa, cara, todo dia tem problema na família do Cuca. Toda hora ele tem que resolver problema familiar e ele precisa se demitir. É o trabalho mais fácil do mundo, é o do Cuca. Então, cara, a partir do momento que a gente tá falando do treinador, do técnico, é de mais ou menos para baixo, cara, porque ele não vem desempenhando um trabalho bom há muito tempo, cara. Não tem muito o que falar mais dele, não. Por mim já. Cara, é aquilo que a Eu gente falava aqui, não a gente acabou consigo. de falar. A gente acabou de falar de técnico com data de validade. O Já Alex passou. Estival, ele. A questão dele não é nem prazo de validade do trabalho. Ele já passou como técnico. Já chegou no momento dele acabar. Mas, ó, aqui, ó, pito árbitro. Alô, acabou. Pô, não é possível, pai. Sabe? O melhor trabalho dele recente foi no próprio Atlético Paranaense, que ele cagou e andou para o Atlético logo em seguida. No Atlético ele teve 22 jogos, 14 vitórias. Mas Mas no Ruralzão, né? Nada é a mesma coisa, né? no Ruralzão. Ganhou do PSTC. Botar meu pai para jogar contra o J. Malucelli lá, pode crer que Falecido J. Malucelli. 100% de aproveitamento. Ah, ele Foi jogador. Se cagou, né? Foi se cagou. Não sabe nessa daí. Mas se você for puxar. Moleque Se você idiota, for cara. Se você for puxar os números do Cuca, cara, o único trabalho bom dele mesmo foi esse do Galo. E talvez aquele no Cruzeiro em 2010. Tem o Santos também, né? Santos e o Tem, Palmeiras, né? Santos, o Palmeiras, É. de 16 ali, né? O Santos Galo, no total, 13. 50 jogos, Santos- 20 vitórias, 14 derrotas e 16 empates. É que o Palmeiras Santos tem aquele envolveu. brasileiro. É que o Santos Palmeiras envolveu passado. o Santos envolveu a Libertadores, né, cara? Tipo, a Libertadores ficou muito marcada ali, porque o resto foi bem mais ou menos mesmo. Sim. Então, assim, Já falei o que acho que deveria, que é bem mais ou menos mesmo. E ponto, né? Eu não consigo separar o pessoal do profissional. também não consigo. Vocês, mas assim, para mim tinha que subir o Fábio Carilli, que nunca fez nada contra as pessoas, só contra o Léo, só. E, assim, a única pessoa que ele afetou. Só que o Carilli parece ser um cara gente boa. Então. O Carilli parece ser um Longe, cara, Vai lá, faz longe do meu churrasco com clube. ele. parece ser um cara gente boa, cara. E assim, Eu não xinguei tem ele nenhuma aqui no podcast. não tem nenhuma questão que permeie o Carilli, eu não. Eu acho que o Vai ser isso Carilli, mesmo. Eu fecho. pra mim, esse cidadão aí, que eu não vou nem falar o nome dele, ele fica na última posição aí, sobe o Carilli. Eu fecho com vocês. O Cuca, ele assim, o Cuca ele tem alguns pontos bem positivos, eu digo, no sentido de construção de elenco. O time que é campeão mundial com o São Paulo 2005, quem monta é o Cuca. O time do Galo campeão da Libertadores, quem monta é o Cuca. Palmeiras 2016, com a ajuda dele, Alexandre Matos, quem monta é o Cuca. O Cuca tem méritos na montagem de elenco, né? Ele tem méritos em montagem de elenco em muitos casos e tem trabalhos muito bons nos próprios times em que eu comentei aqui. O grande problema é justamente a questão que vocês trouxeram e tudo mais, que acho que não vale mais a pena comentar, né? E sem sombra de dúvidas, o fato dele desistir por motivos muito bobos pesa muito contra, né? Eu lembro de ver algumas matérias em 2016, final de 2016, começo de 2017, que o Cuca ele sai daquele time do Palmeiras, que foi campeão brasileiro, que, cara, o elenco não aguentava mais ele. Tipo, não tinha mais clima. E foi a mesma coisa no Atlético Mineiro, campeão do brasileiro da Copa do Brasil 2021. Era realmente, tinha um prazo que os caras não queriam mais ver a cara dele e que ele tinha que sair daquele momento, porque senão a coisa ia degringolar de um jeito sinistro. Então, assim, se um E no cara Palmeiras ele volta depois, em ápice 2017, né? Sim. Também. Exato. E foi Volta um e logo desastre. sai, né? E aí, E assim, logo sai. se o ápice do cara é montar um bom trabalho de um ano, pra mim não serve. Pode manter no perninha sem problema nenhum. E isso que eu nem mencionei os casos extra-campo, que não vale a pena comentar aqui. Mas é muito problema. Pacote muito problemático e pode botar no perninha. Não vale a pena. Não vale a pena você se expor tanto por um cara desses também. Exatamente. Vamos dar uma
uma levantada, um pouquinho no moral, né? Que esse desgraçado deu uma Fala do baixada. Fernando Seabra, né? Nossa, Novos vou falar ares, de novos Pepa. ares. Aí vocês acabaram com o Fernando Seabra, né? Com todo respeito ao irmão. Então vamos pro Carpini. Vamos pro Vamos Carpini. dar uma Carpini, acho que levantada. vamos dar uma levantada. Vamos lá para Nossa, Salvador. opa! Era Falar tudo que do eu precisava mesmo. Falar do Nossa, Carpini. Os caras acabaram com o Fernando Seabra. Velho. O cara nunca fez nada. Acabaram com o cara. Velho. Mas vamos pro Thiago Carpini, então. Treinador atual do Vitória. Que para mim também é da mesma escolinha Mano Menezes de dá pro gasto. Pra mim também. É. Cara, eu também. acho que o Carpini é um cara promissor, né? Ele fez um trabalho de juventude legal, um trabalho na Água Santa legal, um trabalho no São Paulo horroroso e um trabalho Não no foi tão horrível assim. campeão da Supercopa, né? não foi. Esse Campeão título e do ano do São Paulo. tirou o tabu, cara. Isso aí pro Então, São Paulino no ano foi praticamente os títulos do ano. Se o São Paulo pode se chamar de campeão de tudo hoje, deve isso o Carpini, né, cara? Tem que falar, né? Então, Verdade. só tem um problema disso aí tudo, né, gente? Que é o seguinte. Isso aconteceu na primeira semana do trabalho, né? Tiveram outros 4 meses que foram bem tristes. É. Então, É que a eu gente posso esquece essa garantir parte. pra Né? vocês. Eu posso garantir Ah, pra mas vocês. aí Foi um a gente tá trabalho vendo como bem um ruim. todo, né? Tá vendo como um A gente todo. esquece pela resenha. Né? E o trabalho dele no Vitória é muito bom, cara. Em Isso composição, eu acho que definitivamente. o Carpini é um cara promissor. Eu acho que o Dá Pro Gasto tá chamando tanto ele. Tá. E tem É, potencial é. para ser um bom nome, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que ele ainda não é esse Potencial. cara que precisa Atualmente, fazer um trabalho atualmente bom num clube grande. Pelo menos pra mim é isso. não dá pro gasto. Ele talvez tá tendo um comecinho de carreira parecido com o do Rogério Ceni mesmo. De falar Sim. de evolução. Porque o Rogério, ele já começa no São Paulo, cara. Já, tipo, levando porrada, o maior ídolo da história de São Paulo já começa ali, cara. Tipo, na pressão, na maior pressão, talvez, que ele ia enfrentar. Daí ele sai, vai, tipo, dar uma estudada a mais. Dá um E rolê, né? volta, dá um rolezinho lá pra Europa, dá uma estudada. Vem pro Fortaleza, faz tudo que ele faz no Fortaleza muito bem. Aí, tipo, vai todos os caminhos que a gente já comentou do Rogério, mas acho que é um caminho parecido. Então, Carpini dá pro gasto e vamos agora pro Fernando Seabra. Coitado, fui levantar o moral com o Fernando Seabra, destruíram o cara. Mas o que Essa frase importa é que não agora eu existe. vou falar Fernando Seabra, que é o novo técnico do Bragantino. Bragantino que tava com, se eu não me engano, tava com o interino depois da saída do Caixinha, eles não contrataram o técnico Eu acho que era o Seabra. definitivo. Não, o É Seabra o próprio fechou o ano lá, se eu não me É, engano. ele fechou, mas Era o ele é um próprio Seabra. técnico recente, né, no Bragantino. O Bragantino que fez um ano 2024 muito abaixo, o Bragantino que era sempre o time que enchia o saco de todo mundo ali. 2024 do Bragantino foi quase para não cair. E no fim, eu acho que o Seabra foi uma das peças importantes, né, porque o Caixinha ele sai de lá com o time desmantelado, a saída do Elinho e o time praticamente sem banco, com o Cleito no gol ainda, 2025. E o Cleiton E entra no Cleiton gol do no gol. Bragantino. Já ele Então, jogou Jogou eu contra o vendido, ó. Corinthians, jogou contra o Corinthians, tá? Ele ainda é o ano Bragantino, não só no passado, como esse ano também será. então Deve ser o fardo dele, né? Ser o goleiro do Bragantino. eu não acompanho tanto o Bragantino, né? Porque também, com todo respeito. Mas eu acredito que seja dá pro gasto, cara. O Fernando Seabra não é alguém que eu conheço tanto assim. Eu não lembro como que foi a passagem dele no Cruzeiro. Mas pelos comentários que eu vejo em redes sociais das torcedores do Cruzeiro, não é de mil flores. Né? Então, Cara, ontem, após ler em meu WhatsApp, eu pude aferir que o Fernando Seabra ele teve um início legal no Cruzeiro, né? Mas o trabalho deu uma cansadinha e tal. Aquele Cruzeiro foi um time ali montado pelo Alexandre de Matos, brincadeira. O Cruzeiro, que era um time interessante, mas que era um elenco curto, né, cara? Aquele Cruzeiro. Então perdi algumas peças e depois do meio do ano a gente começou a contratar e começou a ficar meio bagunçada a situação do Cruzeiro. Aí demite Seabra, traz Diniz, aquela loucura toda, né? Mas o Seabra é um desses caras assim que apareceu agora, né? Aqui no futebol brasileiro. Eu, pelo menos, me recordo do Seabra assim
em anos anteriores, né? Um cara interessante, um cara também que entra naquele lance de talvez vá oferecer mais pra gente no futuro do que oferece hoje, porque hoje ele é um dá pro gasto, né? Tipo o Léo. Acho que Eu Exatamente. não Olha, sei, eu vou falar uma coisa, eu tá? não sei nada sobre o Seabra, cara. Não queria ser esse Você abre cara. aqui. Assim como o Matias foi treinador aí do Bragantino Sub-20, né? Isso não é para qualquer um. Sim. O Seabra pegou o Bragantino na maior bomba também, né? Isso tem que ser falado. Conseguiu uma sequência de. Eu tô vendo aqui a sequência dele. Os últimos 7 jogos foram 5. Não, tem uma coisa errada, são 8 jogos, né? São 5 empates, uma derrota e 2 vitórias. Isso é Então, gigante. assim, Tem jeito. um homem que empata, né? Não é pouca coisa. For para falar mais uma coisa sobre o Seabra, que eu senti mesmo que mudou completamente o clima, né, cara? Não tem o que falar, né? O clima, depois que começamos a falar de Fernando Seabra, mudou, assim. Levantou o clima. Maldito estival, né, cara? Puta que pariu. Seabra mudou meu espírito pra semana, assim, cara. Maldito Ficar falando de estival. Fernando Seabra a semana inteira, eu ficaria. Acho que o Seabra, ele talvez seja o nome mais subestimado dessa lista, tá? Ele é um cara que realmente, na base, ele faz um trabalho bem interessante. Ele é um cara que, por alguns jogadores que eu vejo declarações e tudo mais, pessoas que trabalham no ramo, eu vejo muita gente tratando do Seabra como um cara que entende muito de futebol. Só que a minha impressão é que, cara, todos os trabalhos dele foram sabotados em times grandes. Então, o do Cruzeiro, primeiro, ele teve um trabalho do Cruzeiro naquele time que estava totalmente desequilibrado, né, entre Série B e Série A, então acabou se comprometendo ali. E quando ele volta com uma certa rejeição, mas ele chega, ele faz um bom trabalho, e o trabalho dele, coincidentemente, começa a degringolar quando vaza aquele áudio do Pedrinho BH dizendo que, se eu botei dinheiro no Wallace, se eu botei dinheiro no fulano e ciclano, os caras têm que jogar. E aí meio que o treinador perde total autoridade disso no processo, o time começa a degringolar, e aí o ano do Cruzeiro foi pro espaço. Então, eu particularmente gosto muito da forma com que o Fernando Seabra trabalha, e eu digo para vocês que ele é um dos potenciais a aparecer com bons nomes, a depender do que o Bragantino fizer esse ano, porque é um cara que particularmente eu gosto muito, mas acho que nunca teve a oportunidade de mostrar esse trabalho. Então, olho no Seabra, que é um cara que eu particularmente gosto bastante. Mas, outra, né? tudo isso dá pro gasto também. No mérito informação aqui do Cruzeiro ao Seabra, quadrado. No mérito Cruzeiro ao quadrado, qual o problema do Cruzeiro em ficar fazendo áudio, cara? Pelo amor de Deus. Poxa, Cara, Viciado tá em fazer aí um ótimo ponto, cara. Os grupos de WhatsApp, conversa envolvendo membros do Cruzeiro, são os piores protegidos pela Meta, pelo WhatsApp. São os piores mesmo. Papo reto. Tem algum filho Cara, da puta não nesse grupo aí que compartilha pra todo Cara, mundo os tem. áudios, foda-se. Tem algum filho da Dá pra puta. fazer uma nesse tier list, a próxima é áudios vazados Tem do Cruzeiro. Tem algum filho da puta nesse. Pelo amor de Deus. Top áudios vazados Eu da acho- história do futebol. Você pode ver, cara, a degringolada do Cruzeiro assim, na história do futebol é depois da invenção do WhatsApp, cara. Até a invenção do WhatsApp, o Cruzeiro estava completamente tranquilo. E eu falo isso tranquilo, convicto, tá? Que o WhatsApp é o grande problema do Cruzeiro hoje. A culpa do Cruzeiro tá fudida o WhatsApp. É o WhatsApp. Que aspa, né? Eu ia até falar do Seabra aqui, mas depois dessa porra eu não ia nem falar do Seabra. Eu ia falar que ele falou que o áudio nem prejudicou ele tanto. Não. Ele falou. Prejudicou Eu eu. prejudiquei, fui eu. De forma nenhuma prejudicou o 20 trabalho. milhões do futebol. Na verdade, aquele episódio foi pontual e que acabou fortalecendo o meu trabalho. Tá aí, né? Uhum. Fortaleceu, né? Tá Fortaleceu fortalecendo quando mesmo. foi demitido, né? Logo em seguida. Fortaleceu talvez a conta bancária, né? Com a demissão, rescisão. Não tenha dúvida. Tá, mas agora falando de Bragantino, né? A gente tá trazendo Seabra, agora vamos fazer de quem saiu do Bragantino no passado e agora tá no Caixas, Santos. né? Little Caixas. Então vamos trazer o Caixinha. Cara, Caixinha pra mim, eu não vou tentar não ser clubista aqui, porque também eu não espero muita coisa, que eu sou meio pessimista já. Mas assim, o Caixinha pra mim é um bom nome, perto do que o Santos podia trazer e perto do que o Santos tem a oferecer pra ele é um bom nome. Porque o time do Santos não é um time espetacular. Nossa, mas o que eu falei, né? Não é nem bom.
Mas assim, pro Caixinha tentar trazer algo, ele vai ter que ser um bom nome mesmo. Porque no time do Bragantino, quando ele tinha uma base razoável ali no Bragantino, com alguns nomes que ainda se mantinham, ele conseguiu trazer um bom futebol. E isso, Verdade. porra, projeto do Bragantino era muito legal de se ver mesmo, tipo, como o time se importava, conseguia manter algumas peças. Só que eles não sei o que deu em 2024, eles começaram a vender quem estava jogando melhor. Ah, se eu te falar o que aconteceu, vai te chocar. Provavelmente Fala, então. o É bilionário, melhor você nem falar. o bilionário sentiu que faltava dinheiro, né? Aí vendeu tudo. Talvez, Foda-se, é. Bragantino. E Chocante. a venda do Elinho, Velhinho. acabou com o time. Acabou com o time no meio do ano, tanto que no primeiro semestre ali era o melhor jogador do Bragantino e do nada foi vendido. Eu nem lembro qual que foi o preço, mas eu lembro que acabou com o time ali. O time teve uma sequência péssima e acabou caindo Da saída no do Elinho emprego, até né? a demissão do Caixinha, o Bragantino não Elinho ganhou que nenhum jogo. fez Nenhum gol jogo. na noite de hoje, que estamos gravando. Aí Dia informação. 18 para 19. Informação em tempo real, né? Isso que... Pra mim, é bom nome. Pedro Caixinhas. Se você que é o especialista em Pedro Caixinha do grupo acha bom nome, eu que vou discordar. Para mim é bom nome também. É isso. Vocês falaram. Falou, tá falado. E Falou, tá falado. falou, tá falado. Um pouco também do. Não medo, né? Em relação ao Caixinha, que o final dele do Bragantino foi uma merda. Então não sei se isso vai se espelhar agora no trabalho do Santos, né? Mas torcemos que não. Ah, eu torço que sim. Ou que sim. Fale por você, né? Ou que sim. Depende do ponto de vista. Mas eu ainda acho que o Caixinha, ele é mais um da série de técnicos que é prejudicado pela direção que Pelo desmonta sistema, o elenco. né? Pelo sistema. Sim. Então, Sistema é eu foda. ainda coloco ele como um bom nome, assim, sem nenhuma preocupação. E acho que o Santos mandou muito em contratar o Caixinha. Acho que até a atuação do Santos contra o Mirassol na estreia já é muito melhor que qualquer coisa que o Santos viu na Série B, por exemplo. Isso pra mim não tem nada a ver com elenco, tá? É Falta de totalmente respeito com com o o Fábio, jogador. cara. Se tu for ver também o mercado, né? O mercado tava vasto de técnicos, né? É, Tava nossa. um negócio, coisa de maluco, né? Só Não, coisa de maluco. o Gustavo Quinteiros passou por todas as equipes aí, né? Que trocaram de técnico no ano. Era Gustavo Quinteiros, um Renato Gaúcho e negócio- Pedro Caixinha, né? Eram os Tava um três negócio nomes. de E Luiz maluco. Castro. Luiz Tava um Castro. negócio de maluco. É que o Luiz Castro Castro era também- exorbitante, né? O Luiz Castro queria até o cu dos torcedores, né? Pra ser contratado. Então, O Léo tá torceu tanto pra ele ir pro Santos por isso, cara. Não sei se você sabe. que isso. Não, Que isso. Vamos pro Zubeldia, né? Porque senão vai virar baixaria. Vamos partir pro Zubeldia, porque tá sobrando até pro meu ânus. Então, vamos partir pro Zubeldia, técnico de São Paulo que chegou ano passado, depois da demissão do queridíssimo Carpini. Deixou o time meio acabadão ali, né? No começo do ano. Mas o Zubeldia conseguiu trazer um futebol legal de novo pro São Paulo. Ali no final do ano, que o Zubeldia parecia que... férias, né? Também não tinha mais nada pra Férias. disputar. Férias. Porra. Sério. Teve as quedas Só pra mais. bater Acho que ponto. a queda mais talvez traumática do São Paulo no ano foi aquela do Botafogo na Libertadores. O Edu tá aí para responder, né? Mas foi um campeonato muito bom do São Paulo, no meu ponto de vista, que terminou sendo eliminado pelo campeão, né? Então, assim, agora falando tudo que eu falei, o Zubeldia para mim é bom, ó. É isso aí, eu não sei. tô contigo. Eu tô contigo em bom nome. Você abrir assim, rede social, principalmente Twitter de São Paulo, vocês vão achar que o Zubeldia é a pior pessoa do mundo. O pessoal Isso que eu ia não falar. vai muito com a cara Não, do Zubeldia, Não, não. do São Paulo Paulino odeia o Zubeldia. O pessoal odeia o Zubeldia, assim, de uma forma que, particularmente, eu não entendo. O Zubeldia tem alguns erros, claro. Acho que a Copa do Brasil, que São Paulo é eliminado pro Atlético Mineiro, é uma omissão do Zubeldia inacreditável. O São Paulo, por falta de ousadia mesmo, não consegue passar. Mas, cara, o jogo mais traumático que
que você mencionou aqui, é um jogo que o São Paulo joga bem. Bem, Aí o São Paulo é eliminado por fatores individuais, né? O Lucas perde o pênalti, o Caleri perde aquele gol lá Caleri nove, Aquele sem gol que o Carelli goleiro. perdeu, vai se fuder. E aí vai para os pênaltis, o Caleri perde pênalti de novo, que também não é uma coisa que o Caleri costuma perder. Então enfim, acontece que no momento mais complicado ali na derrota mais doída, não foi algo que não foi nem culpa do próprio Zubeldia. Do E a próprio torcida acho que Zubeldia. pega muito no pé, porque antes existia uma leva de São Paulo muito forte que gostava muito do Zubeldia, porque o Zubeldia era como se fosse assim um torcedor dentro de campo, né? Aquele cara que xinga todo mundo, não sei o quê. E muitas pessoas sempre tem. e muitas pessoas associaram o Zubeldia a ser um cara que faz só isso, como se ele não entendesse nada de tática e tudo mais. Mas para mim o Zubeldia é um cara que entende bem de futebol. Ele teve os trabalhos minados também pelas lesões, porque os dois volantes de São Paulo, o Alisson e o Pablo Maia, tiveram lesões uma das graves. melhores duplas de volantes do Brasil, né? Então, e você perdeu os dois, aí realmente é um trabalho muito duro. Então, Tem cara, que jogar com o Luiz Gustavo, ninguém merece, né? Essa que é, é a verdade também. Não Ah, dá o pra, Edu não dá pra merece. jogar. O Edu merece. e não só jogar com o Luiz Gustavo, como depender do Luiz Gustavo. Foi isso que São Paulo se meteu no segundo semestre. Então, assim, particularmente, eu sou um cara que gosta do Zubeldia. Eu vou, acho que, contra a maioria do torcedor São Paulino aí. Mas, particularmente, o elenco foi montado até muito baseado no que o Zubeldia pensa de futebol. É um cara que gosta da base. Todo mundo vai falar, nossa, o Zubeldia não põe ninguém da base. Mas, cara, assim, em questão de acompanhamento de atletas da base, acho que ele é o cara que mais fez isso. Tipo, até justamente o contrário, que esse ano a tendência é que a base seja usada cada vez mais. E, enfim, eu particularmente gosto bastante de tudo que eu vejo do Zubeldia e colocaria em bom nome. Mas eu tô indo contra uma boa parte da torcida de São Paulo aqui, tá? Eu acho um Eu bom nome. fecho no bom nome. Eu acho fecho um no bom bom nome. nome. Perfeito. Inclusive vejo um trabalho excepcional na LDU, né? Também tem Aí isso. foi pro São Paulo. Tempo dirá, né? O meu medo é isso aqui. Meu medo é realmente o tempo dirá. Daqui Seu a potencial é 10 envelhecer meses, mal. daqui a 10 meses a gente voltar para isso aqui e ver Mas tá tudo errado. ver que o Carille é líder. Ah, isso não vai acontecer. Você pode ficar em Não vai. Isso eu tenho certeza que não acontece, cara. Vai ter. Nossa. Agora, quando o Thiago Matias apresentar o melhor futebol do Brasil, quando o Internacional estiver na zona de abaixamento, pode abaixar. Com outro técnico já, né? Aí Jair Ventura no Inter. Aí esquece. Aí eu quero ver. Então dá pra, acho que, a gente partir pro último, que, como já falado, vai ficar sobrando ali o queridíssimo Vasco. Então vamos partir para o Pepa, né? Treinador português aí, treinador do Sport, que subiu com eles com uma arrancada histórica, talvez. Não sei se é histórica, posso estar falando merda, mas eu não esperava que o Sport subisse, que ali no primeiro semestre da Série B não era um time tão forte assim. E do nada virou um dos melhores times da Série B no segundo semestre, com o Lucas Lima sendo o Cruyff no segundo semestre, né? O Lucas Lima chegou lá meio que ditando o que fazia ou não fazia naquele meio campo do Sport. E no fim, junto com o Pepa, eles conseguiram trazer o Sport de novo para a Série A. E eu acho que é um treinador, cara, que dá pro gasto para mais ou menos, cara. Acho que ele é mais Porque ou o Pepa, menos. ele. Porque o Pepa vem de um. Tipo, aí vai naquela, né? Que nem eu falei pro Carille, mas agora eu também não vou dar uma aumentada porque não é o time que eu torço, né? Mas, pra Série B, ele era um bom nome, cara. Tipo, o Já Sport é melhor trazer que o o Pepa Carille. pra Série B, bem melhor que o Carille, pra mim. Trazer pra Série B, o Sport acertou muito, cara. Mas talvez pra Série A ele já caia no rendimento. Eu tô aqui Meu com, medo, com os cara. números dele no Cruzeiro, em 2023, né? Cara, ele teve 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, cara. E ele, se eu não me engano, ele chega depois do Pesolano sair, né? Que ele Isso. vai pro Valladolid. Foi. E ele, pô, o Ronaldo na época, né? Ronaldo Fenômeno vai buscar ele em Portugal. E eu jurava que ia ser uma contratação zaça do Cruzeiro na época, que não rendeu nada. E no fim ele foi pro Catar e agora voltou pro Sport. Então, O trabalho eu acho Pesolano também que era um bom trabalho, né? Aí era um bom substituiu trabalho. o bom trabalho Pesolano, que subiu o líder da Série B, jogando o melhor futebol da Série B, e pelo Pepa, que teve números terríveis no Cruzeiro,
É. complicado. E a amostragem dele na Série A foi bem ruim. Igual tu tava falando. É que apertou pro Ronaldo que ele tava desesperado para não falir o Valladolid. E ele colocou o melhor técnico que ele tinha nos times dele para tentar fortalecer o Valladolid, né? No fim, não deu certo, o Valladolid tá em 20º na Liga, se eu não me engano. Então, no fim, não deu muito certo pra nada. Então tá salvo. Em 19º Valladolid, pô, tá maluco. 15 pontos. Cara, pra mim, o Pepa é muita... Tem toda essa bagagem histórica do Pepa aí no Cruzeiro e vindo pro Sport agora pra Série B, conseguir subir eles, que é muito bom pro Sport voltar pra Série A depois no tempo. Não lembro qual que foi a última vez que o Sport disputou a Série A, O Diogo mas se Souza. eu não me engano, Agora, eu não lembro qual que foi. Diogo Foi Souza e 2020. Kelly. 21, eu acho. Se eu não me 20, engano, é, foi 21. 2020. Foi 2020. 20, isso. Era Então, o é um Diogo Souza, tempinho né? fora. Não, sei o se- Diego Souza tava no Grêmio na época. Putz. Então foi só o Diogo Souza Então, sair que caiu, né? Loucura. Pepa é mais ou menos. Fechamos no mais ou menos, talvez. É isso aí, né, É cara? mais ou menos. Tem jeito, né? Mais ou menos. Dá pra colocar ele, não dá Mais pro ou gasto, menos. porque ele não dá pro gasto, né? Fechou. Pelo menos a nível de Série A Então- não dá, né? Série B pode ser. Não. Sem chance. Pô, então, com isso a gente encerra todos os treinadores que a gente Sobrou só consegue o Vascão. falar. Só o Vascão ali que, infelizmente, a gente não tem informação. Era só o nome mais citado para treinar o Botafogo. E com isso a gente se despede agora desse episódio do Futebol Quadrado. Vai ser um Futebol Quadrado um pouquinho mais longo do que o normal. Só que vocês viram, a gente teve todo o trabalho de fazer tier list, trazer o Edu aqui e agradecer por ele estar aqui. Fazer Que, pra quem não essa sabe, é ponte já formado em que tier list, né? formado em tier list. E É. tá fazendo o papel de Vitor Rosendo de hoje, né? Porque o Rosendo não pôde comparecer hoje. De Vitor Resenha. Não pôde comparecer. Não queria falar nada. Mas gostaria de agradecer todo mundo que ouviu até agora aqui nosso programa. Agradecer o Vidal, agradecer o Mauro, o Edu também por comparecer. Vão lá seguir o Live Basketball BR, que todo sábado, 11 horas. É 11 horas, né? 11 horas da manhã. 11 horas. Isso aí. 11 horas da manhã. Eles estão lá no canal do YouTube deles, fazendo live sobre NBA. Agradecer a todo mundo. Sigam a gente lá no Instagram, Futebol Quadrado 2. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que compareceram a mais um episódio aqui. E até a próxima.